Meu nome é Caleb e às vezes eu leio Jovem Leitor. Oi, eu sou a Juliana e pra mim vai ser sempre juvenil. Oi, meu nome é Isabela e essa semana o BBB tava muito tenso e eu tive que me alienar lendo um livro. Oi, meu nome é Luana e se você é jovem, você tá errado. E você tá escutando O nome do livro! Hoje estamos aqui com uma presença muito ilustre. Olá, tudo bem, gente? E a gente está aqui com a Isa para falar um pouco sobre um tema sugerido, né, pra gente. A gente, na verdade, tinha colocado para votação, não foi? Foi. Colocamos. Foi um dos que perdeu. O tema foi sugerido pela Nath, do canal Redemunhando. E na mesma semana, a Sam tinha sugerido anti-heroínas da literatura. A gente colocou para votação, o anti-heroínas venceu, mas foi por muito pouco. Então a gente viu que vocês gostaram do tema, né? E a gente resolveu fazer esse podcast. Porém, tínhamos muitas dúvidas. O que é um YA, né? Como vivem? Do que se alimentam? Né? Pedimos ajuda aqui para a Isa, que já participou desse podcast, mas está de volta. Uhul! Então, antes da Isa explicar, porque assim, eu e a Isa a gente teve uma experiência um pouco parecida, mas a Isa, anos depois, e acho que já estava mais consolidado. Né, eu trabalhei no setor infantil, né, de livraria, né, como eu já comentei em algum outro episódio, acho que no meu nome da leitora, talvez, e na época a gente dividia o juvenil, né, os livros infantis dos juvenis, e os juvenis entre juvenil 1, 2 e 3, eu acho que essa divisão até ainda existia quando a Isa foi trabalhar na livraria. E o 3 talvez fosse o que mais se aproxima do YA que a gente conhece hoje. Na época ainda não existia, eu sou essa pessoa dinossauro, que no Brasil ainda não existia essa classificação YA. Então, por isso que eu acabo relacionando o Juvenil 3. E assim, o Juvenil 1 era questão de leitura, né? Que é esse leitor que está começando ainda a aprender, então, sei lá, um diário de banana, né, um livro ainda, esses middle grade que hoje em dia chamam, né, que é até uns 12 anos ali, uma história mais tranquila de ler, ou até o Roald Dahl era juvenil 1. Juvenil 2 já é para quem já tinha um fluxo melhor de leitura e as histórias eram um pouco mais complexas, e o Juvenil 3 era sexo, drogas e rock and roll, mas da minha época não era tão assim, então Diários de Princesa era Juvenil 3, por exemplo, né? Mas tinha o Gossip Girl, né? Que na época eu acho que era o mais, talvez o mais próximo, né? De coisa pesada que tinha aqui no Brasil, né? A coleção do Gossip Girl. Ou seja, isso foi em 2010. Eu saí da livraria em 2010. E aí a denominação YA ela surge depois. E depois até na livraria as pessoas, quem lê o YA tinha vergonha de entrar no setor infantil para comprar seus livros e eles têm que sair do setor infantil, teve todo esse movimento. Enfim, então a minha definição de juvenil de YA seria essa, né? São livros que tratam temas um pouco mais pesados, mas ainda com essa linguagem mais juvenil. Aí eu queria que a Isa, então, né, falasse um pouco melhor sobre isso. O YA, ele surge como um recorte de mercado, né? Muita gente vai tratar o YA como um gênero literário, que ele com certeza não é um gênero literário. Ele não vai... primeiro que gênero literário sobre o abrangente é romance, poesia e novela, enfim... Não é isso, e ele também não é uma classificação temática, porque dentro desse recorte do YA a gente vai ter fantasia, a gente vai ter romance contemporâneo, a gente vai ter distopia, a gente vai ter ficção científica. Então ele aparece como um recorte de mercado. É uma literatura voltada para um público ali. Há uma divergência de ninguém sabe, vai falar com exatidão, né? Mas normalmente o que se tem como mais certo é uma coisa ali entre os 13 até uns 20 e poucos anos ali. É uma literatura que principalmente vai ter personagens nessa idade, tratando de conflitos dessa idade. Então não importa se a gente está falando de um Cavaleiro de Dragão ou se a gente está falando da história das menininhas do colégio. De alguma forma, os conflitos que são próprios da adolescência, do final dessa adolescência,
e que envolvem questões como amizade, família, sexo, drogas, violência, tudo isso, elas vão aparecer. Mais ou menos, a gente vai ter livros bem mais fofinhos, sem nenhum problema, a gente vai ter livros extremamente pesados, livros que vão trazer cunho político, enfim, você vai ter todo tipo de literatura dentro desse recorte etário. Ele aparece principalmente quando esse recorte etário começa a fazer sentido, né? Até, sei lá, final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, a gente tinha essa literatura para jovens muito atrelada ainda à escola, né? Ao que se lê na escola. E quando você se lê na escola, tem outro tipo de recorte, outro tipo de proposta, tem uma proposta pedagógica. Às vezes não, e é bom, às vezes também que não tenha, que tenha outros tipos de abordagens. Mas quando a gente entra num mercado em que jovem começa a querer ler, tem a ver com o surgimento de franquias como Harry Potter, Crepúsculo, enfim, que vão com certeza trazer esse jovem para dentro da literatura com mais força, que vai parar de consumir uma literatura que não é para a idade dele, seja muito infantil ou muito mais velha, e vai começar a procurar esses conflitos dele, não pincelados em outras histórias, mas em histórias escritas para eles, né? E é aí que a gente entra com esse recorte. Muita gente bem mais velha lê. Quando eu trabalhei na livraria, eu trabalhei de 2015 a 2017. Nessa época, e continuei trabalhando até o começo de 2018 com esse tipo de livros de literatura para infância e adolescência, a gente vai ter gente muito novinha, a gente vai ter crianças de 10, 11 anos, lendo livros que, quando a gente indicava para 16, 17. Mas isso aí já é uma coisa muito específica, né? Claro, a gente está falando no individual. Quando a gente pensa no coletivo, no mercado, é justamente para essa idade, de 13 até uns 20, 21 anos, e os conflitos que surgem nisso, principalmente focado naquela idade de 16, 17 anos, que é uma idade muito problemática, de passagem para a vida adulta, em que você tem que assumir coisas e criar coisas e se entender como um ser humano e não mais como uma peça num jogo, mas um ser humano com ideias, vontades, desejos, responsabilidades muito grandes. E aí a gente tem o leque que se abre maravilhosamente. A gente tem editoras sendo criadas no Brasil, selos de grandes editoras sendo criados especialmente para esse público. Então, eu acho que, se eu não me engano, é em 2015 ou 2016 que surge a seguinte, o selo jovem da Companhia das Letras. Nessa época também surge a Plataforma 21, o selo jovem da Vergara. A gente tem o selo Globo Out, que acho que agora chama só Out, que é o selo da Globo. A gente tem essas criações de selos dentro dos grandes grupos editoriais que começaram lá atrás com a galera Record, que foi criada no começo dos anos 2000, se eu não me engano. No meio dos anos 2000, 2005, 2006, eu acho que é por aí que ela é criada. A gente tem a proliferação desses selos que vão publicar só literatura voltada para esse público, de todos os tipos, né? A gente vai desde, como eu disse, da fantasia ao romance contemporâneo, passando por qualquer coisa que tenha no meio. Inclusive poesia, inclusive teatro, todas as abordagens possíveis existem dentro do YA, porque ele é um recorte etário. Então, faz sentido isso. É legal você falar isso, porque durante muitos anos a galera Record, ela reinou absoluta, né? Então... aí a partir aí, acho que foi mais ou menos aí mesmo, né, Isa, em 2013, 2014, que surge realmente esse nome aqui no Brasil. Ele já existia lá fora, né, o YA. Sim. Né, que acho que a gente não falou em momento nenhum, mas se chama Young Adult. Seria jovem adulto, né? Tentaram depois emplacar um New Adult também, mas aqui no Brasil ainda não chegou, né? Então, mas ele nem lá fora ele pegou esse nome. Seria... mas tentaram, né? Que seria para depois, né? Tipo... Isso, seria o que a gente brinca dos romances. Se o Young Adult são os romances do ensino médio, do high school, o New Adult são os romances da faculdade, né? Do college. Então, são quando as pessoas vão fazer sexo de verdade pra caramba, porque é o que mais tem em romance New Adult, a gente fazendo sexo. Com alguma liberdade, assim, vamos dizer assim, sem, né, tem o pessoal indo morar sozinho, que a gente não tem no Young Adult com essa força. Obviamente, eles são adolescentes, eles normalmente namoram com os pais, eles moram em colégios internos, eles são órfãos, de alguma forma, essa ligação familiar existe. No New Adult a gente perde um pouco isso, mas a verdade é que o New Adult não pegou nem lá fora o termo, ainda existe, as pessoas falam, mas ele não é forte, ele não tem a força do YA, né, do Young Adult.
Acho que ainda é usado o Young Adult mesmo para esse tipo de romance, a gente aceita e tá tudo certo. Porque também é uma subdivisão da divisão, que, né, já é uma coisa muito específica, né? Porque aí a gente vai entrar onde termina a adolescência. Não sei. Depende da pessoa. Eu já vi gente falando que até de 15 a 29 anos. Aí eu falei, porra, peraí, galera. Dependendo da pessoa, vai mesmo, viu? Mas segundo meu sobrinho, acho que eu contei no episódio anterior, não sei se a Isa viu isso, mas eu nem sei se. Eu acho que não foi pro ar, mas enfim, meu sobrinho, Paulinho, ele falou assim: quantos anos você tem, tia? Eu, 36. Ah, então você ainda está na adolescência. E eu olhei assim, tá. Então tá, Aí né? ele falou assim: o pai dele tem 38. Meu pai está saindo da adolescência. Aí eu, Bom, tá bom. segundo a divisão ali dos 15 aos 29, eu tô saindo da adolescência. Nos meus últimos meses de adolescente. Só pra deixar claro, o Paulinho tem 8 anos. Então, droga. Essa é a classificação dele. Ainda não é um método convencional e aceito pela sociedade, né? Infelizmente. A sociedade não tá pronta, é muito de vanguarda. Bom, sempre que a gente propõe um tema aqui, eu vou para minha listinha de livros lidos da vida, né? E fico catando lá livros que, por um milagre, assim, muito específico, eu ainda não tenho citado nesses 25 anos de podcast, né? Então a gente vai indo para os livros mais antigos já, a gente já está chegando no 2015 ali. Mas eu notei uma coisa que eu achei curiosa que eu queria falar aqui, que eu li mais YAs do que eu lembrava, porque muitos deles sumiram, assim, da minha mente. Talvez eu não tenha uma relação tão forte, assim. O que é bem normal, se você for parar pra pensar. Faz muito sentido. Eu não sei se eu acho que eu não tô na idade tão certa para essa leitura me marcar, sabe, profundamente. Apesar de terem leituras que eu gostei bastante, não é o amor, ou a identificação que eu sinto com outros gêneros, o que eu acho que é ok, né, super justificável. Mas eu achei curioso, porque assim, eu li alguns YAs brasileiros, né? Lembrei ali do 15 Dias, do Vitor Martins, li alguns assim. Todos os outros eram norte-americanos. Eu nunca li nenhum YA que não seja Brasil ou Estados Unidos. Então me parece ter um recorte espacial / geográfico também muito específico. Eu não sei se é porque não chega pra gente. Tá chegando. Eu acho que ainda não chega. Ainda a maior parte é norte-americana, é estadunidense, é brasileiro. Hoje, brasileiro tem um peso nesses seus editoriais, principalmente nos últimos anos, com crise, com dólar caro, com ficando mais caro comprar direito de livro estrangeiro. Muitas editoras se voltaram para autores brasileiros também por uma questão de que fazia sentido, assim, era mais barato. E Lisa, pensando, desculpa, só complementando o que você está falando, esses YAs normalmente são fenômenos de venda, né, lá fora. Então, eu imagino que os direitos de venda e adiantamentos e tudo mais sejam extremamente caros, né? Sim. É claro que os grandes sucessos, eles vão continuar chegando aqui, eles chegam. Eles não demoram tanto, tem lançamento simultâneo, mas é por conta do público também, né? Porque o público exige, demanda muito, os leitores, eles são muito fiéis, e quando eles querem, eles vão pedir, encher o saco, reclamar, cobrar, e as editoras vão atender até porque eles vão comprar, né? Eventualmente. Então faz sentido. E até fazer o absurdo lá que reclamar do papel, reclamar do título em inglês. Ou eles não vão comprar e fazer sua própria tradução, segundo a conclusão também daquela grande treta. Mas, de modo geral, eu acho que se a gente olhar para os catálogos das editoras brasileiras, a gente vai ter uma supremacia incontestável entre romances estadunidenses e nacionais, assim, é muito difícil você pegar alguma coisa de fora. Nos últimos, acho que 2, 3 anos, tem saído algumas coisas mais diversas, mas eu vou te falar a verdade que eu conheço pouquíssimos, até porque nos últimos 2, 3 anos eu não tenho lido, então eu também não vou ter. Eu ia fazer justamente essa pergunta, já que a Lu comentou, né, dessa coisa de que ela leu bastante, mas não lembra muito bem. Acho que seria legal, então, cada um falar um pouquinho a relação que tem com livros YA, né? Se lê com frequência, se gosta, se lê e acha uma porcaria, como é que funciona?
Já que eu levantei a lebre antes, acho que eu começo. Eu, obviamente, não peguei a fase do YA, como a Ju sempre fala, a gente é velho demais para para ter tido essa classificação aí na nossa vida. E eu, assim, primeiro que eu nem sabia que isso existia, foi só depois de um tempo aí no mundo dos livros que eu comecei a perceber, e para mim ajudou, assim, na leitura, eu ter parceria com editoras. Porque eu tinha o canal, né? Tenho o canal, e aí recebia livros, eles mandavam livros, eu falava, ok, vamos ler isso aqui, não sei direito o que, que é. E aí eu li muitas coisas da seguinte, da galera nesse sentido, assim. E o recorte do episódio de hoje, só para destacar um ponto aqui, a Nath não recomendou a gente fazer um episódio sobre YAs. Era YAs para adultos chatos. Que é justamente isso, livros que sejam bons o suficiente para marcar a gente que talvez não seja o público-alvo dessas publicações. Essa definição é maravilhosa. Muito bom. Eu sei que a Isa, inclusive, vai falar do YA que eu mais gosto, que é um livro que, esse sim, me marcou demais. Assim, eu lembro, foi um dos primeiros que eu li, e por isso que talvez eu tenha ido ler mais coisas do gênero procurando essa sensação que eu tive. Mas foi um livro que eu li e falei, caramba, olha a profundidade dessas discussões aqui, sabe? Enfim, gostei muito. Mas para mim ajudou nisso, assim, de eu ter recebido na minha casa livrinhos num pacotinho. Talvez eu não corresse atrás, sabe? Talvez eu não fosse buscar isso. Eu, como eu disse, eu trabalhei na livraria de 2015 a 2017. E nessa época eu era vendedora e me tornei, sei lá, 2, 3 meses, vendedora responsável pelo setor infanto-juvenil. Então, eu lia para saber o que indicar, por vontade própria, mas eu tinha uma relação também, a relação com as editoras também para mim foi fundamental. Eu tinha uma relação muito boa com as editoras. Como eu era a pessoa que fazia pedidos, inclusive da loja, eu recebia esses livros, assim. Então, a maioria, acho não, todos os YA que eu tenho, eu devo ter uma boa parcela aqui, tirando aqueles que eu já tirei daqui, eu ganhei todas as editoras para poder fazer a indicação, para poder ajudar a vender, enfim. Então eu também não li o YA quando eu era público do YA, eu li com 25, 26 anos, eu era jovem, mas eu já não era mais aquele público-alvo, eu sabia que aqueles livros já não eram para mim, não eram sobre mim, melhor ainda, né? Eles não estavam sendo escritos para fazer a leitora Isabela feliz, eles estavam sendo escritos para outra faixa etária. Eu lia com interesse comercial neles, de beleza, eu preciso saber do que se trata essa história aqui, porque vai chegar a fulaninha aqui, daqui a pouco aquela menina que compra 10 livros toda vez que vem aqui, e se eu indicar os mesmos 5 de sempre, ela já vai ter lido. Mas eu comecei a gostar muito de ler. Teve uma fase que eu praticamente só lia isso e adorava. Hoje em dia, nos últimos anos, eu não leio tanto, não chega tanto. Bom, ultimamente não leio nada, então não tô muito bem para falar sobre isso. Mas eu leio bem menos o YA hoje em dia. Tanto que as minhas memórias são todos os livros dessa época, principalmente, ali de 2015, 2016, 2017, são os livros mais marcantes para mim. Para mim, eu também não acho que tem essa questão de recorte de idade, né, de ter lido depois. Né, eu também trabalhei na livraria entre, né, o tempo que a Ju falou e o tempo que a Isa começou, mais ou menos, né, então... só que assim, eu era meio babaca, né? Assim, eu torcia o nariz, né? Para Crepúsculo, para essas coisas eu não lia, né? Não foi o que eu li. Acho que o responsável, na verdade, por eu gostar de juvenil, pensando recentemente, assim, porque eu comecei a ler juvenil, é o Rick Riordan, né? Eu tenho uma relação com ele, assim, eu acho ele incrível, assim, sabe? Eu li o do Percy Jackson, depois eu li o Heróis do Livro, nem terminei ainda, eu tô lendo, mas assim, quando eu leio ele, eu paro e penso, nossa, isso aqui é demais, cara, olha que legal, assim, que gostoso, livro que te envolve, você lê num ritmo legal, enfim, é isso. Então, acho que eu tenho essa relação, eu não tenho mais, eu não leio mais tanto, mas muito porque de uma coisa que a gente já falou aqui no episódio, que é do tipo, se você for falar assim, eu vou falar que eu leio até juvenil, mas se eu não parar e escolher, eu vou acabar sempre lendo um pouco das mesmas coisas parecidas, né? Acho que tem um pouco disso. E aí a minha relação foi, quando eu li, aí não são os livros que eu vou citar, mas acho que uma das coisas que me pegou mesmo foi em 2015 que eu li A Culpa das Estrelas, assim, eu fiquei tipo, cara, assim, aquele livro me mexeu muito, me chacoalhou,
Eu li ele também muito próximo do outro livro, esse livro eu não vou falar agora, que é um dos livros que eu vou indicar. Acho que me despertou mais para isso, assim, para as inúmeras possibilidades do Young Adult. Acho que para isso, assim, sabe? Tipo, tem tanta coisa, mas eu não peguei, assim, o meio do tipo, eu vi ele tava passando, assim, eu acenei de longe, falei, opa, legal você aqui, mas não foi uma coisa que eu continuei mesmo. Então, tanto é que faz um tempo que eu não leio alguma coisa do tipo, né? E você, Ju? Bom, como eu disse, eu entrei na livraria em 2009, né? Saí em 2010, que é um ano só. E a minha relação com o livro juvenis, porque na época não tinha essa denominação, era basicamente Harry Potter. Eu nunca tinha lido, eu já falei aqui da minha adolescência estranha, que eu li as coisas sobre Segunda Guerra e sobre Olga Benário, sabe? Então, e aí quando eu li, eu comecei a ler, porque, enfim, eu ia ter que indicar esses livros, como a Isa falou, porque iam muitos clientes do tipo que já tinham lido aquela prateleira inteira do Juvenil 2, você entrava em desespero, porque você não tinha mais o que indicar. Então eu tinha que. E eu fui, tipo, de coração aberto, do tipo, o que é isso aqui? E aí eu li o Diário da Princesa e, tipo, achei divertidíssimo. É uma grande comédia romântica. É divertido, é um negócio super leve, totalmente diferente de qualquer coisa que eu lia antes. E depois eu lembro quando veio o representante da Intrínseca levar o primeiro livro do Ladrão de Raios, porque eu estava lá. E assim, é isso. Ao contrário de certas pessoas, Rick Riordan merece respeito, sabe? Ele é maravilhoso e escreve livros muito divertidos, assim. Quando eu li Ladrão de Raios, e aí fui lendo, né, os outros todos, eu me diverti, assim, absurdamente. Então, eu acho que o YA, para mim, tem muito essa questão da leveza que a literatura, entre muitas aspas aqui, adulta, normalmente eu gosto de ler desgraçamento mental, né? E aí eu chego pro YA e aí tem essa questão da leveza, sabe? Ele é leve, ele é mais gostoso, ele é fluido. Que foi isso? Pode falar. Eu tô morrendo de rir, porque os dois livros que eu vou indicar, nenhum dos dois você pode usar a palavra leveza pra falar. Exato! Mas eu acho isso que é legal, assim. Que, assim, os livros que eu vou indicar, acho que tem um pouco essa... Um deles não é tão leve assim, na verdade, nem tanto. Mas o que me encanta e que eu continuo lendo, eu não leio com a frequência como eu lia lá atrás, quando eu trabalhava na livraria, mas eu tento ler de vez em quando alguma coisa, encaixar, né? Então eu li o Culpa nas Estrelas junto com o Caleb, o livro que ele leu, que eu não acredito que eu esqueci desse livro, ele vai falar. Enfim, sabe, tem coisas aí, assim. E aí eu lembro quando eu fui para Flip Hop, acho que foi a segunda Flip Hop, a primeira eu não consegui ir, e aí eu fui na segunda Flip Hop e eu fiquei encantada de ver jovens estranhos, porque vamos combinar aqui, jovens que leem são estranhos, ainda que hoje em dia Jovens isso seja bem visto, exato, e que seja bem visto você ser nerd, mas ver jovens estranhos tão à vontade e sendo o que eles são, assim, eu fiquei muito feliz porque eu, aos 16 anos, era uma criatura que se tivesse uma moitinha, eu me escondia, sabe? E essas pessoas não, elas estavam lá e elas estavam falando sobre... E assim, os livros do YA, eles falam sobre absolutamente tudo. Eu acho que eles têm uma rapidez que a literatura, entre, de novo, muitas aspas, adulta, não tem em tratar de assuntos delicados. Então, eu já li sobre bissexualidade, sobre assexualidade, eu já li sobre suicídio, eu já li sobre vários assuntos que, ok, suicídio é um tema recorrente em livros de adultos, mas essa questão mais de gênero e sexualidade é uma coisa que a literatura, de novo, entre muitas aspas, adulta, ainda não, sabe, é uma discussão que ainda não parece que não chegou ali, assim, a gente tá anos-luz, sabe? Eu gosto dessa atualidade, sabe? E da leveza, entre muitas aspas, de novo. Pode falar. Isso é uma questão muito interessante mesmo, de que na literatura para jovens, para chamar assim, que eu prefiro, na literatura para jovens, sim, você vai achar os temas atuais de uma forma muito mais rápida. Acabou de acontecer uma coisa aqui, de repente já tem um livro sobre isso. E de uma maneira muito mais... os temas difíceis são tratados sem problema.
né? Existe muito menos tato no sentido de tabu, eu acho que é isso. Não existem assuntos tão tabus assim na literatura para jovens. Claro que existem, óbvio que existem, mas você vai encontrar. Você precisa de um livro para falar sobre qualquer assunto com jovens, você vai achar um livro YA que fala sobre isso. Eu acho que tem uma questão da linguagem, uma questão da forma, principalmente em livros YA de um modo geral, e eu não posso falar todos são assim, mas e sim como uma característica em comum com a maioria deles, que na forma, eles costumam ser bem simples. A gente tem poucos floreios da forma. A forma não é tão interessante quanto o enredo. O enredo é o grande mestre que brilha dentro dessa literatura. Com isso eu estou dizendo que os livros são mal escritos? Não, eu não estou dizendo que os livros são mal escritos. Mas eles não são com o mesmo... A gente vai ter livros de ficção literária voltados para adultos, enfim, ficção literária em geral, em que eles vão trabalhar, às vezes, temas muito corriqueiros, os mesmos temas de sempre, desde que o mundo é mundo, mas eles vão fazer isso de uma forma, a palavra vai ser tão bem trabalhada, e que é isso que se destaca. O enredo, ele passa a ser secundário em algumas obras. Na literatura YA, de um modo geral, o que acontece é que a forma, ela é, nos livros bons, obviamente, porque tem livros ruins em todos os lugares, né? Ela vai ser trabalhada o suficiente para entregar um enredo de qualidade, um enredo que trate do que ele precisa tratar. Eu acho que esse é um grande ponto. Acho que por isso que tem essa sensação de leveza, não importa o tema pesado que se trate, porque a forma costuma ser simples, mas não necessariamente simplória, né? Ela é simples, ela não é feita para dificultar, não é para o jovem pegar o livro e ter dificuldade de avançar com ele porque o livro tá lutando contra ele, não é o Saramago, entendeu? Que você vai lutar contra ele um pouco para avançar porque ele é importante que você faça isso. Não é isso, é feito da forma mais simples e singela possível para que o que realmente importa nesse livro aflore, que é o enredo, que é o conteúdo, que é o tema, que é o personagem. É isso que eu acho que se sobressai na literatura YA, que é uma característica bem forte deles. Só para eu terminar uma coisinha, então, assim, para mim, ler o YA é tipo aquele momento que eu quero relaxar, assim, por mais que eu sei que tem temas pesados, é que nem quando eu falo, eu gosto muito de comédia romântica, então eu quero assistir uma comédia romântica, eu quero relaxar, eu quero não estar com a cabeça desgraçada, e para mim o YA é isso. E por mais que trate de temas pesados, eu não sou o público, sabe? Então, às vezes, é muito didático, mas você não é o público, às vezes você já sabe sobre aquilo, mas às vezes esse jovem que está lendo não sabe, entendeu? Então você tem que acho que você tem que ligar uma chavinha para ler, por mais que a gente vai indicar livros que a gente acha bom e que adultos também podem ler, adultos chatos também podem ler, eu acho que é sempre importante ter em mente que esse livro não foi escrito para você, adulto chato, sabe? Ele foi escrito para outras pessoas, para pessoas mais jovens, para as pessoas que estão começando uma vida adulta, que estão entrando nessa vida adulta. É outro esquema, sabe? Eu acho que é fundamental entender isso de para quem está sendo o livro, né? Para quem, qual que é a direção nele, né? Assim, sei que não é simples, mas é isso. Às vezes as pessoas esperam lendo um livro destinado para um público, sei lá, elas esperam uma coisa completamente diferente. Acho que isso talvez resolveria um pouco dos problemas das expectativas, né? Talvez. Eu sei que é sonhar demais e não é esse o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo aqui, na verdade, então vai ser indicar livros para adultos chatos para eles lerem. Então, vamos partir para as indicações? Vamos. Só queria dizer que eu tô chocada em saber que nem todos os livros foram feitos para mim. Acho que eu vou ter que refletir um pouco, vou pensar um pouco sobre isso. Eu quero só o Lúcia já foi lindo. Não foi feito para você, Luana. Poxa. Eu quero só trazer um bastidor aqui dessa revelação da Lu, que ela falou: se eu tô falando que tal livro vai ser Young Adult, é Young Adult, então tá decidido, assim. A Lu é revoltada, gente. Sempre o melhor critério. Quem Bom, começa? Isa, começa a ser a nossa convidada, a gente quer bancar os gentis aqui e deixar você começar. Tá, ok. Então, eu vou começar com uma indicação, justamente sobre o que eu estava falando, sobre nem todos os livros são sobre assuntos leves e fáceis e tranquilos de se falar com adolescentes. E que bom que não são, porque alguns assuntos precisam ser falados
e talvez eles nunca fossem falados se não fosse por esse tipo de literatura. O primeiro livro que eu quero indicar, ele chama A Revolução das Mulheres. Ele é de uma autora estadunidense chamada Mickey McGinnis, e ele foi publicado pela plataforma 21, com tradução da Lavínia Faber. Esse livro é um livro sobre violência, especificamente. Ele é um livro muito pesado. Assim, ele é um livro extremamente sobre violência, porque ele é um livro sobre cultura do estupro, para ser um pouco mais direta sobre o tipo de violência que ele vai trazer. Ele tem 3 narradores, vamos dizer assim, né? São narradores em primeira pessoa, os 3, que são a Alex, o Jack e a FP, que significa filha do pastor. Porque é uma menina que é filha do pastor daquela cidadezinha e todo mundo conhece ela como FP a vida inteira. E logo que começa, você vai entendendo... A Alex é a personagem principal, é a história dela, esse livro, né? E a Alex, ela é uma menina que a irmã dela faleceu há 3 anos, mas ela não simplesmente faleceu. Ela foi estuprada e depois ela foi cortada e enterrada numa floresta. Então, o livro já começa assim, suave, tranquilo. E a Alex, ela é uma personagem quebrada. Ela é uma pessoa quebrada. Completamente quebrada. Ela não tem amigos, ela não conversa com pessoas, ela não tem nenhuma vida social. Assim, ela é uma pessoa que um dos personagens vai descrever ela como uma pessoa que tá lá. Todo mundo sabe que tá lá, mas que ninguém presta atenção. Até que prestam. Por alguns motivos, ela acaba se aproximando dessa menina da FP. Elas ficam amigas, elas vão trabalhar. Elas estão no último ano da escola. Elas vão trabalhar num abrigo de animais juntas para cumprir créditos, né? E ela também acaba se envolvendo com esse menino, com o Jack. E é uma história muito, muito, muito difícil. É muito engraçado, porque o começo, a Alex, o texto, a narrativa da Alex, ela é muito erudita, assim, uma questão, assim, é artificial de tão construída, mas aos poucos você vai entendendo que ela é artificial, que ela fala com as pessoas de um modo artificial, porque ela não conversa com as pessoas. Então ela aprendeu a falar, ela aprendeu a se expressar lendo Dostoiévski, literalmente, porque ela tá lendo Crime e Castigo nesse momento, assim, e ela lê essas coisas. Então quando ela fala com as pessoas, todo mundo acha engraçado, as 2 pessoas com quem ela fala no momento, que são o Jack e a FP, porque ela fala com eles, assim, ela fala frases inteiras, ela pergunta as coisas mais banais olhando nos olhos das pessoas, porque ela não sabe se relacionar como as outras pessoas se relacionam. É um livro que vai falar sobre sexo o tempo todo, apesar dele não ser sobre sexo, porque ele é sobre violência, já que ele vai falar sobre estupro, né? Ele tem passagens muito pesadas, muito, muito pesadas mesmo, mas ele tem passagens bastante elucidativas. Logo assim, no primeiro quarto do livro, um policial vai na escola, por N motivos, 5 meninas acabam tendo que sentar na fileira da frente, e ele vai fazer uma palestra sobre violência, sobre educação sexual, essas coisas. Então todo mundo tá ali esperando ver o quê? Aquelas imagens de como fica um fígado de um adolescente depois que ele bebe, como que fica os dentes de uma pessoa que usa metanfetamina, como ficam os braços todos corroídos de aplicar heroína, que são as coisas que eles sabem que eles vão falar. E na verdade o policial, ele olha assim e fala assim: 1 em cada 3 de vocês vai ser estuprada. E aí os meninos, aí ele olha assim para essas 5 meninas, entre elas tem a líder de torcida, a menina mais bonita da escola, e ele fala: uma de vocês, aqui tem 5, né? Pelo menos uma de vocês vai sofrer uma violência. E aí alguém grita lá atrás, assim: espero que seja a Bradley, que é a menina mais bonita, né? E aí ele olha para os meninos e fala: e vai ser um de vocês que vai fazer. E aí ele começa a falar estatísticas relacionando com as pessoas que estão ali, e eles ficam muito chocados, porque até então eram números, e de repente viram pessoas, sabe? Uma de nós 5 vai ser estuprada. Um de vocês 3 vai ser o cara que vai estuprar ela. Ele fala isso olhando para a cara dos jovens. Os jovens ficam aterrorizados, os pais deles adoram essa palestra, como vocês devem imaginar. Mas ele é um livro que vai tratar esse tipo de assunto. E ele tem alguns problemas para mim, principalmente na forma dele, porque ele tem uma artificialidade. Os jovens, eles têm pensamentos muito profundos, assim, quando eles estão narrando as próprias partes. Mas depois eu fiquei pensando, se na verdade, quando a gente era adolescente, a gente não era tão emocionado e falava, assim, sobre as coisas com tanta profundidade, e na verdade isso faz total sentido, entendeu? Talvez eu ache eles profundos demais hoje em dia, porque eu, do alto dos meus 29 anos, tenho a profundidade de um pires para falar das minhas emoções.
Mas eu acho que quando eu tinha 16, eu era uma pessoa um pouco mais, sabe? Falava sobre amor e sobre aceitação e sobre as coisas assim com toda essa intensidade. É um livro com vários gatilhos, assim, tem cena de estupro, que não se concretiza, mas quase, ela é bem literal, mas ela é bem literal e ela é bem feita. Os jovens vão para um lugar específico, os jovens, é muito engraçado falar assim, eles vão para um lugar específico para beber, para transar, nos lugares assim escondidos, que todos os adultos sabem que existem, porque todos os adultos naquele pequeno condado fizeram isso quando tinham a idade deles e foram para o mesmo lugar. Todo mundo se conhece, tem essa coisa. E aí a gente tem essa personagem que é a Alex, que eu falei que é uma personagem quebrada, gente. Ela é quebrada num nível em que ela comete violências. Em dado momento, ela mesma fala que ela já leu sobre isso e que ela sabe que as pessoas diriam que ela é uma sociopata ou uma psicopata, mas que ela acha que nenhuma das duas definições se aplicam muito bem a ela, porque na verdade ela sente demais, e um psicopata, um sociopata é uma pessoa que não consegue ter empatia. E ela sente que ela tem muita empatia. Ela comete violências também. Ela comete violências que são, de alguma forma, vinganças, que elas são, de alguma forma, tentando salvar essas outras pessoas, quase sempre essas outras mulheres, por conta do que aconteceu, por conta da história dela. É uma história bem fragmentada que vai sendo apresentada pra gente, mas acho que lá na metade do livro você já entendeu o que aconteceu. Que eu não vou explicar, porque senão vai perder a graça de um livro que se baseia no enredo, né, gente? Mas é um livro muito difícil, é um livro muito profundo. Eu repito que ele parece meio artificial no começo, mas do meio pra frente você tá tão ali tentando entender o que essas crianças estão fazendo, porque do alto dos meus 30 anos relendo esse livro, foi um pouco isso, sabe? Gente, o que essas crianças estão fazendo? Como que essas crianças estão sofrendo isso? Como eles estão passando por esse tipo de coisa? Mas aí a gente lembra que todos os dias tem gente passando por isso na idade deles, então ele faz bastante sentido. É um livro muito legal e eu acho que para uma pessoa um pouco mais velha, ele pode ser ainda mais interessante para lembrar de certas nuances que acontecem nessa idade. Então a minha primeira recomendação é esse livro. Quem vai agora? Não, então, já que a Isa falou de assuntos delicados, eu queria puxar o meu. O meu não chega. Ele é muito delicado, é um assunto delicado também. Né? Ele vai falar sobre racismo, mas é engraçado porque algumas pessoas podem lembrar dele, né? Quem acompanha aí o Booktuber, nossa, deu. Que um cara aí leu esse livro e falou, não sei como é que vocês conseguem gostar, isso é um lixo, isso é muito raso, e não sei o quê. Enfim, é um cara aí que se acha badass, assim, e aí foi uma grande polêmica que ele falou mal de YA justamente desse livro. E eu lembro que eu tinha acabado de ler esse livro, e eu tinha gostado justamente porque ele era didático, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, né? Saiu pela Galera Record, e eu demorei um tempão para conseguir descobrir quem era a tradutora. Eu descobri que eu lembrava que a Regiane Winarsky. Isso, nome difícil. Mas enfim, não tem lugar nenhum, fica aí o alerta, né? Que é difícil achar quem traduziu. E é um livro que vai falar sobre racismo e racismo estrutural. É uma garota, né, a Star, ela tem seus 14, 15 anos, não muito mais do que isso, e ela vive nos subúrbios ali, mas já tá um pouco mais bem de vida, né, o pai dela, né, tem uns mercadinhos ali nos subúrbios, então ela tem uma vida muito protegida, e vive até num lugar mais afastado ali dos subúrbios, apesar dos mercados que o pai tem, né, o mercado ali, o mercadinho, ser ali bem no meio dos subúrbios, então ela até conhece as pessoas que vivem lá, mas o pai dela protege muito, falando, esses caras aqui, não se envolve com essas pessoas não, porque pode dar problema e tudo mais, extremamente protegida nesse sentido. E aí um dia ela tá numa festa com um amigo de infância dela, o Khalil. Enfim, eu não lembro exatamente, gente, faz um tempo que eu li esse livro, mas alguma coisa acontece nessa festa, ela quer ir embora.
E o Khalil vai dar carona para ela, né? Ela não se via faz tempo, esse rapaz e tudo mais. E aí ele vai dar uma carona para ela até a casa dela. E eles estão super de boa conversando no carro e de repente o carro é parado por um carro de polícia, assim, arbitrariamente. E, enfim, aí o rapaz, os dois saem, né, do carro e o rapaz, enfim, acho que alguma coisa acontece, o policial acha que ele vai pegar uma arma e mata na frente dela o Khalil. Então ela é a única testemunha, né? Mostrei. Porque aí o que acontece? A notícia é que o. Como é que fala? A notícia é que era um bandido que estava armado, né? Que era um jovem traficante, tal. Calhou, obviamente, também negro, né? Eu não sei se eu mencionei isso, todos negros. E ela é a única testemunha do que, tipo, era, sei lá, um pedaço de bolo, sei lá, um sanduíche no alumínio, sabe? Era isso que tinha no carro dele e o policial achou que era uma arma. E aí ela quer a todo momento se manifestar em relação a isso, mas o pai protege muito ela, do tipo, não vai, não vai. E aí é esse meio que despertar dela, né, da Star, para essa questão do racismo, de como o racismo é uma questão estrutural, de como as pessoas sofrem absurdamente com isso, de como as pessoas são desacreditadas por conta do racismo. Então, assim, para uma pessoa já mais velha, pode. Ah, nossa, realmente, né? É didático, mas, cara, para uma pessoa jovem, eu imagino que isso seja super importante de ler, sabe? E eu acho que o livro é bem construído e, tipo, nesse levante dela, assim, é óbvio que tem uns exageros aqui e ali, a questão da manifestação e não sei o quê, mas essas coisas também acontecem, obviamente, né? Quando um jovem morto é morto, muitas vezes essas coisas acontecem, né? É que tem, enfim, acho que os exageros do pai, né? Que é um dos personagens aí. Mas eu acho que é muito interessante isso, porque é justamente isso. É uma menina que negra, mas protegida, então por isso privilegiada, que de repente descobre, se depara com um episódio e que como ela é totalmente desacreditada porque ela é negra e como que o menino não era um bandido, né, o Khalil, enfim, e vira tudo isso assim na cabeça dela. Então eu acho um livro bem interessante justamente para tratar de racismo estrutural. Então fica aqui minha recomendação. Lu, você fala o seu? Eu escolhi falar de um livro chamado A Guerra que Salvou a Minha Vida, de uma autora norte-americana chamada Kimberly Brubaker Bradley. É um livro de 2015. Conta a história da Ada, que é uma menina que vive em Londres com a mãe, com o irmão mais novo, e é de uma família muito pobre. E eu acho interessante esse livro porque ele se passa num momento histórico que é muito fascinante, assim, que chama muita atenção, que é o período da Segunda Guerra. Então ele tem aí o que eu gosto de romance histórico, mas com uma pegada mais YA, né? É uma autora que vem do infantil, ela escrevia livros infantis, e aí depois passou a escrever livros para jovens, né? E o livro fala dessa família, né? E a Ada, ela é uma pessoa que tem uma deficiência física. Ela tem um pé que é virado para cima, assim. E aí, por conta disso, a mãe trata ela de uma forma horrorosa, assim. A mãe destrata ela de todas as formas, deixa ela trancada, tem vergonha da aparência da filha. E aí, falando sobre essa questão, né, dos livros YA tratarem de temas delicados, é um livro que trata muito sobre como a família não é necessariamente uma instituição acolhedora, sabe? Como a sua mãe pode ser horrível, né? Como a sua família pode te destruir de várias formas, né? Você desconstrói um pouco aquela ideia de que toda mãe é incrível, todo pai te dá segurança, enfim, ela precisa lidar com uma mãe que é uma pessoa terrível. Então, eu acho isso interessante. Mas o livro, ele fala sobre uma medida de segurança adotada pelos ingleses que realmente aconteceu na época da Segunda Guerra, que foi mandar as crianças para o interior.
Como estava com uma chance ali de invasão dos nazistas, né, na Inglaterra, eles evacuaram parcialmente a cidade de Londres, né, a capital. E aí eles simplesmente pegaram muitas das crianças, muitos dos jovens e mandaram para tutores provisórios, né, mandaram para cidades do interior. E nisso a Ada e o irmão vão para o interior. E aí ela fica distante dessa mãe, vai para uma espécie de rancho, de fazenda, e ela nunca tinha saído de casa, assim, é uma coisa meio de uma oportunidade de ela ver o mundo e conhecer outras pessoas, e até de se descobrir, assim, de construir uma identidade fora daquela influência ali da família, de um lugar diferente, assim. É um livro que eu acho bem interessante, trata de temas bem pesados, mas ele tem uma delicadeza, assim, que eu acho muito incrível. Uma personagem muito bem construída, assim, com muitas camadas. Acho que é um livro que tem problemas, eu acho o final meio estranho, assim, aqueles finais que acontecem muitas coincidências para se chegar no final que a autora queria, sabe? Mas tudo bem, o livro era dela, ela tinha esse direito. Mas eu gostei muito do livro, assim, eu acho que tem esse contexto histórico que é legal, e tem essa personagem que é bem construída, e essa questão também que eu acho me toca muito, que é a sua família não é necessariamente a sua família de sangue, né? A família são pessoas que você vai encontrar ao longo da sua vida e que de alguma forma vão te acolher. Então, acho que são temas muito bem trabalhados assim no livro. Então, recomendo aqui A Guerra que Salvou a Minha Vida, um título talvez um pouco longo, mas interessante aí da Kimberly Brubaker Bradley. E saiu aqui no Brasil pela Dark Side. Eles têm um selo chamado Dark Love, acho que é Dark Love, que é mais voltada para autoras, né? E tem algumas publicações interessantes, então saiu por esse selo. O meu, só para pegar um gancho, né, já que a gente está fazendo isso, nem combinamos, então fazendo isso juntinho. O meu também tem questões de família, não é necessariamente o central da história, mas eu acho que né, percorre uma dos personagens. Eu vou falar de Eleanor Park, da Rainbow Roswell. O Eleanor Park, né, que tinha sido lançado pela Novo Conceito, Novo Século, né, e foi relançado agora pela seguinte. A Rainbow é dos fãs que queriam que os livros dela fosse o título em inglês, né? Eu gosto de relembrar isso porque putz, isso é muito chato. O Eleanor Park, acho que talvez é o livro dela que fez mais sucesso, né? Acho que pelo menos aqui foi o que meio que explodiu ela. E ele conta a história, como o título diz, da Eleanor e do Park. No caso, a família complicadíssima é da Eleanor, né? Assim, ela é uma garota, ela é ruiva, se veste com umas roupas meio estranhas, ou não sei, ela maiores, enfim, não muito convencionais. Tem uma família super problemática, né? A mãe dela totalmente submissa a um padrasto que claramente, enfim, tem uma questão. Ela não consegue, né, se manifestar, lutar contra esse padrasto, né? Ele tem uma influência, uma força. Eles têm uma situação financeira também muito abaixo, né? Eles são pobres. Ela tem dois irmãos que também dependem muito de atenção dela. Enfim, e acaba sofrendo. E ela, segundo, né, aí nas palavras, né, da Eleanor mesmo, ela não pesa o que ela devia pesar. Não fica exatamente claro, né, o qual, mas no sentido de que tipo ela é maior, vamos dizer assim, né, tipo como se fosse. Ela é gorda. Pode Não, falar? não tem problema Ela falar. é. Não, Isa, não tem pra falar, mas é que o livro ele fica todo tateando isso, né? Ele fica meio, ele vai por vários caminhos, né? E é isso, né? E aí o que acontece? O livro é narrado com a visão dos dois, né? Tanto da Eleanor quanto do Park. O Park é um garoto tímido, não tímido, mas muito na dele, né? Ele é descendente de coreanos e tem uma relação também curiosa aí, que é a mãe dele é coreana, o pai dele americano, loiro, branco. Ele tem um irmão mais novo que meio que se destaca em tudo, e o fenótipo dele desse irmão muito mais relacionado com o pai do que com a mãe, né? Então tem uma questão de competição, enfim, não fica muito claro. A autora meio que insiste em falar, olha, com as características de uma família coreana, né, do Park, para se referir a ele, mas tem essas diferenças, né? Então eles se conhecem, não é exatamente a Eleanor, enfim, bullying, ela sofre muito, né, na escola, com perseguição, exatamente por ela ser diferente. Enquanto o Park ele fica na dele, na verdade ele não quer ser notado. Acho que essa é um pouco da diferença dos dois.
e eles se conhecem. A Eleanor entra no ônibus, ninguém quer ceder o lugar para sentar, ela senta do lado dele, e aos poucos, nessas idas aos ônibus, o Park é um garoto meio geek, o livro se passa em 1986, então as referências são todas dessa época, então é legal porque o Park gosta de ler quadrinhos, então ele está lendo o X-Men da época do Burn, ele está lendo o Watchmen, as músicas, né, à medida que eles vão se relacionando, e é isso, ele percebe que ela tá lendo a história, então ele começa a ler mais devagar o quadrinho para ela ler junto com ele, enfim, e à medida que eles vão se conhecendo, só que tem uma questão, as questões de família da Eleanor são muito complicadas para ela, porque pesa muito para ela, e o do Park, não só por ela ser diferente do que talvez esperem, ele tem lógico, ele tem medo de que se ele ficar junto com ela, ele vai ser meio que um alvo, como ela é. Então tem uma luta que nem sempre fica claro para qual dos dois, né? Quais são as questões, mas eles percebem que eles são muito parecidos, eles são muito semelhantes, assim. E essa troca entre eles é muito bonita, assim. É um livro... Acho que essa narrativa dos dois funciona muito bem, assim. Mas eu acho que o que eu mais gosto é a Leonor, assim. Ela é uma personagem muito interessante, muito viva, assim, sabe? Tipo, é um personagem que a impressão que dá, acho que quando você tá lendo o Leonard Park, é que, cara, você vê os dois, assim, sabe? Tipo, os dois, eles saem da página, os interesses, a forma, né? Essa descoberta. E eu acho bonito demais essa questão de como eles vão se entendendo e encontrando um jeito de chegar no meio termo para os dois, assim. Eu não vou falar muito mais, mas essa coisa um pouco improvável dos dois e que no final das contas pesa, né? A Lu falou da questão de família e, cara, a família pesa infinitamente nessa idade, assim, acho que não tem muita... dificilmente você foge das escolhas ou da influência da família nesse sentido e não vai ser diferente para os dois aqui. Enfim, eu queria recomendar demais o Eleanor Park, assim, eu acho um livro belíssimo, belíssimo, assim, é um dos meus livros do coração, assim, então fica aqui a recomendação. Eu fiquei triste que eu não lembrei desse, assim. Como assim eu não lembrei desse? Nossa, eu não lembrei dele porque o meu não tá aqui. Mas acho que a gente não fez, acho que a gente leu no digital, talvez, Ju, não sei. Não, mas eu acho que depois a gente comprou. Eu acho que a gente leu no digital e depois a gente comprou, porque a gente gostou tanto que a gente leu junto, né? Porque a gente leu numa viagem e aí eu levei meu Kobo quando eu tentei ler meu Kobo. E aí ele lia um pouco e depois dava o Kobo pra mim. E aí eu li um pouco e é um livro sensacional. E é muito engraçado, porque eu li vários outros livros da Rainbow e eles são totalmente diferentes, assim, disso, assim. Ele é muito fora da curva do que ela escreve. Ela escreve coisas super leves e gostosas, inclusive a fangirl, que pra mim devia se chamar fanfiqueira, porque já que a gente vive no Brasil, é fanfiqueira, entendeu? Concordo. Isso devia aí chamar fanfiqueira. Que é outro livro maravilhoso, inclusive leio. Leia a Rainbow, né? Leia a Rainbow, né? Não importa. Inclusive, minha irmã me mandou uma mensagem hoje, que pegou um livro da Rainbow, acho que o Ligações, pra ler, falou: peguei porque queria um romance levinho, tô no 10º capítulo e tô chorando. Ela tem isso. Mas é muito fofinho. Esse é fofinho, mas o Anexus eu acho que é o mais fofinho de todos, assim. Eu acho que eu li todos, acho que eu só não li ainda os da saga Wayward Son, né? Esses ainda eu não li. Eu li só o Eleanor e o Fangirl. Justamente. E gosto muito dos dois. Eleanor Park é maravilhoso e eu concordo. A Eleanor é viva. Ela tá saindo assim da página. Ela é muito viva. Ela parece que vai abraçar você com toda aquela vida que ela tem, que é completamente aniquilada, assim, como parece que parece não, o que acontece é o tempo todo dizendo pra ela: você não pode ser assim, mas é uma coisa tão pulsante dentro dela que ela precisa ser. Não é uma escolha ela ser daquele jeito, ela tem que ser daquele jeito, porque é isso que ela é, assim. Eu acho incrível essa construção da Eleanor. É realmente foda. Só uma coisa, antes da Isa indicar seu próximo livro, existe já uma lenda que esse livro vai ser adaptado, eu não lembro se para uma série
ou para um filme, não lembro já. Mas eu fico um pouco preocupada com o que vão fazer com a Eleanor? Ela vai ser realmente gorda? Eu fico preocupada com o casting, exatamente. Esse é meu ponto. O que vão fazer, né? O Park vai ser realmente coreano? Porque são Isso eu questões acho mais importantes, fácil, né? por incrível que pareça, eu acho mais fácil ele ser coreano do que ela ser de fato gorda. Ou ela vai ser gorda pra Hollywood. Vai usar número 40, né? Exatamente. Calça 40. Exatamente, vai ser gorda Kate Winslet, né? Exato. Coitada da Kate Winslet, né? Gorda pra Hollywood. Sofreu isso a vida inteira. Exatamente. Bom, mas Isa, qual o outro livro? Bom, pegando esse gancho, mais uma vez, sobre família, o próximo livro que eu quero indicar o Caleb falou sobre família, sobre problemas, e a Lu falou sobre um livro em que te ensina que a família não necessariamente são as pessoas com quem você tem um laço de sangue, e sim pessoas com quem você se encontra em família, né? E o livro que eu quero indicar é um livro que isso acontece, apesar de muita gente talvez não necessariamente pensar nisso como o primeiro tema dele, para mim é um dos temas mais fortes. É o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. É um livro nacional. Esse saiu em 2017, saiu pela Seguinte também. E ele conta a história do Chuvisco, que é esse menino, assim, esse jovem, eu não lembro quantos anos o Chuvisco tem, mas ele tá ali no final da adolescência, já tem lá seus 18 anos, acho que ele tem 17, por aí. E o Chuvisco, ele é uma distopia, esse livro, né? É muito engraçado falar que esse livro é uma distopia em 2021, mas eu juro que ele foi escrito, quando ele foi lançado, ele era uma distopia, eu juro pra vocês, tá? Porque o Chuvisco, ele é um menino que vive num Brasil, em que um candidato fundamentalista, religioso, de extrema direita, ascendeu ao poder como presidente e... eu tô rindo porque é ridículo, né, gente? E instaurou uma ditadura, um desgoverno. No livro é uma ditadura, mas se aproxima muito do que eu diria que é um desgoverno, uma coisa assim. É uma escalada de um presidente que se usa dessa base religiosa para ascender ao poder, e quando ascende ao poder, calamidade. Como eu disse, ele foi escrito em 2017, na verdade foi escrito em 2016, e ele era uma distopia. Qualquer semelhança? Claro, ele foi uma distopia inspirado em personagens que já existiam? Sim, ele foi inspirado em personagens que já existiam. Mas é assustador a cada vez que você lê. Inclusive, gente, eu quero ler a primeira linha do romance, porque a gente merece. A primeira linha do romance diz o seguinte: hoje é o dia D, o ponto G. E eu vou parar por aqui para vocês entenderem o quanto esse livro era para ter sido uma distopia, mas falhou miseravelmente nisso. Mas ele se deu muito bem em ser um livro excelente. Então a gente tem esse personagem, o Chuvisco, que ele tem um grupo de amigos, né? O ponto em que eu gosto muito do livro porque ele é um recorte. Ele não tem um começo e um fim tão propriamente ditos, mas ele tem um recorte dentro desse espectro da vida desses personagens, né? O ponto em que o livro se inicia, tem um nome que eles chamam o presidente da República, o escolhido, se eu não me engano. Não achei aqui, mas eu vou dizer que é o escolhido, porque se não for, agora o escolhido, é isso mesmo. Ele assinou um tratado, enfim, um negócio que eles chamam de pacto de convivência, onde, de alguma forma, ele está anulando a sua própria Gestapo, que ele instaurou ali, que é uma polícia... que é uma espécie de uma polícia religiosa que existe ali, né, extremamente fundamentalista, que persegue quem? Persegue negro, persegue gay, persegue pessoas de esquerda, persegue tudo que não faz parte desse fundamentalismo religioso. Juro pra vocês, gente, eu vou continuar repetindo que era uma distopia. E ele assinou esse pacto de convivência, que é meio que uma trégua, né, dizendo, não, a gente vai parar com isso, a gente vai parar de perseguir. O personagem principal não acredita nisso, ele acha que é uma manobra para as pessoas se rebelarem, né, dizerem que são contra o regime, e aí elas serem presas, mortas, enfim. E aí a gente tem esse pequeno recorte em que eles formam uma espécie de eles entram para uma espécie de uma insurreição, né, um grupo da Santa Muerte,
em que eles vão tentar, de alguma forma, lutar contra esse regime. O livro passa em São Paulo, então, para quem é daqui, tem essa cor local de ver os próprios lugares, e é assustador, porque, por exemplo, ele começa na Praça Roosevelt, e aí tem protestos na Praça Roosevelt, e você lê coisas que naquela época já eram verdade, e que cada vez foram se tornando mais ainda sobre esse tipo de perseguição, essa coisa de você não poder ser quem você é. E esse personagem tem uma coisa assim, o Eric, ele escreve muito fantasia, né? Fantasia é o principal ramo de atividade dele, mas aí ele escreveu uma distopia que se parecia muito com a realidade. Então o elemento fantástico que aparece aqui é que o Chuvisco ele tem umas espécies de acessos, assim, enquanto as coisas ficam muito tensas, quando ele tá, por exemplo, sendo perseguido pela polícia na rua, quando coisas muito tensas acontecem, ele tem uma espécie de escape mental em que ele começa a se imaginar como se ele fosse um herói. Então ele imagina, sei lá, uma armadura do tipo do Homem de Ferro descendo e ele vestindo ela e indo para cima dos policiais, e aí ele se veste dessa coragem e dessa fantasia que de alguma forma aparece na cabeça dele e faz, só que o problema é que ele continua sendo uma pessoa normal, então ele vai apanhar, então ele vai sofrer no mundo real as consequências de fazer aquilo que ele está meio que imaginando que ele é capaz de fazer. É mais ou menos isso, assim. Então a gente tem esses elementos de fantasia que não entram tanto como uma fantasia, assim, um romance fantástico, mas como essas espécies de acessos, ou não, porque pode ser que seja realmente um regime, um elemento fantástico, não é tão claro assim, e a ideia é realmente que não seja tão claro. Tem um personagem trans na história que é muito interessante, foi um dos primeiros livros que eu li com personagens trans, com personagens assexuais, com personagens bissexuais, é um livro que tem uma diversidade de cor, de gênero, de raça, de sexualidade muito grande. É um livro que eu acho excelente, eu acho a escrita do Eric muito boa, porque não é fácil, ele não é exatamente otimista, ele tem um certo de um otimismo cínico, assim, é meio que acreditar que as coisas não vão ser tão ruins por enxergar tudo com um certo cinismo tão grande que já enxerga o pior que pode acontecer e meio que está preparado para esse pior. Então as coisas batem. Os protagonistas dele, para mim, de um modo geral, são meio cínicos desse jeito, assim, sabe? Eles têm esse otimismo cínico, que eu gosto bastante na escrita. É um livro que eu acho excelente e eu super recomendo para que todo mundo leia e fique muito triste quando perceber o quão próximo da realidade esse livro está. Inclusive, tem uma curiosidade que, assim, gente, esse livro, quando ele foi lançado, ele contou em palestra, enfim, tinha uma na época que ele estava indo para gráfica, assim, ele teve que tirar uma cena do livro, porque na cena do livro tinha um menino negro que tomava um tiro da polícia de costas. E na semana que o livro estava indo para gráfica, que o livro estava finalizando, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, assim, esse o nível da distopia próximo da realidade que ele criou, em que as coisas começaram a acontecer enquanto o livro ainda nem estava pronto. O que, no caso, me assusta bastante sobre o país que a gente está vivendo. Mas até aí a gente já sabe, né? A gente nem imaginava como ia estar em 2021 a situação. Mas leiam, gente, é um livro muito bom. Só queria falar que quando, enfim, eu estava acho que eu estava trabalhando na editora, né, quando foi lançado, e realmente parecia uma utopia distante, assim, né? Tipo, parecia E é muito assustador, né? Assim, o quão rápido as coisas acabam virando, enfim, ou as coisas que já vinham caminhando e a gente não percebia, né? Porque eu acho que tem isso também de quem escreve distopia, nesse sentido, que talvez você olhe para o futuro, mas você vive o presente, né? Você está vendo as coisas dali, você pode fazer até uma projeção, né? Enfim. É muito engraçado, né? Só que o Corpus Secus, eu sei que não tem muita relação, mas o Corpus Secus também teve essa mesma coisa, né? Ele foi lançado justamente no mês que começou a pandemia e ele foi escrito antes das eleições do Bolsonaro, né? E aí o livro, tipo, acontece num governo fundamentalista e acontece uma pandemia. Distopia nacional, né? Esses autores nacionais, tanto os do Corpus Secus, que são excelentes, incríveis, quanto o Eric, que também é da mesma safra, do mesma
épocas, né, do mesmo time, eles estão vivendo esse mundo, então eles estão ali escrevendo uma distopia, mas os dois pés deles estão na realidade, eles estão observando o lugar em que eles estão, o que está acontecendo na vida real, entre aspas, deles agora, e aí é triste, de certa forma, porque o livro... Aliás, é triste, mas não é, porque mostra a qualidade do livro em que ele podia ter se tornado datado e antigo. Isso é uma coisa bastante interessante. Ele podia ter já ficado antigo, porque quando ele bota uma distopia em que um governo fundamentalista ascende ao poder, isso aconteceu 3 anos atrás, sabe? Ele já podia ter ficado datado. Mas ele não ficou. E aí eu acho que tá o grande autor, sabe? É onde a gente encontra um livro bem escrito e bem estruturado. É quando o livro tem tudo para ficar preso no tempo em que ele foi escrito, mas ele não fica. É nisso que eu acho que é aqui que a gente entra no porquê que ele também serve para os adultos chatos. É isso, é um grande livro, assim, independente de... Quem sabe um dia a gente vai, daqui a 20 anos, olhar para trás e pensar nisso aqui como um futuro imaginado que nunca aconteceu, ou que já aconteceu, mas que ficou para trás, mas ele vai continuar sendo um grande livro porque ele é um livro bem escrito. E isso não muda, tá dando-se 5, 10 ou 200 anos. E são autores, né, como a Isa falou, muito bons e autores muito realmente focados. Você vê que eles realmente são envolvidos com o que está acontecendo. Então, por mais que eles falam, não, a gente não tinha como prever, mas de alguma forma você sente, né? E aí acaba indo pro livro, né? É muito, muito louco. Mas aí agora vou mudar um pouco, assim, eu vou para uma sessão da tarde agora. Um livro gostosinho, que eu me diverti muito, me lembrou da minha adolescência, não totalmente, mas foi engraçado, assim. É um livro que não totalmente... Enfim, eu vou explicar melhor enquanto eu falo sobre o livro. O livro chama Moxie, 2 pontos. Quando as garotas vão à luta, a autora é a Jennifer Mathieu, e a tradução é da Ana Guadalupe, e ele também é da galera? Eu acho que ele é da galera. Enfim, acho que é. Tudo bem. Enfim, esse livro foi, como eu disse, quando eu fui para Flip Pop pela primeira vez, né? Eu fiquei encantada e aí eu desconheci o Turista Literário, que é uma caixinha por assinatura, que você recebe todo mês um livro juvenil, um livro YA, juvenil para mim, sempre. É bem simpático, eu acho muito bonitinho, porque você ganha o passaporte, aí você vai colando os adesivos dos países que você visita, dos lugares que você passou, né? Que você visitou com o livro que você foi. Ele tem tem uns mimos, assim, é uma coisa muito bem pensadinha, assim, sabe? Tudo nos detalhes e tudo mais, as coisas que vêm junto na caixinha da Verus, o Caleb acabou de dizer, ou seja, é da editora Record, ele só não é da galera. Enfim, então ele tem toda essa brincadeira, né? Então eu assinei por quase um ano, né? O Turista Literário, ou pouco mais de um ano. E aí eu recebi esse livro por lá, então eu tenho vários YA aqui para ler agora em casa, por conta do Turista Literário. E então eu parei de assinar e falei, agora eu vou ler esses aqui que eu tenho. E esse livro me chamou a atenção pelo tema, que é a história de uma garota, obviamente já não lembro o nome do personagem. Enfim, ela e a mãe, só ela e a mãe, né? Elas mudam de uma cidade grande, se não me engano, Los Angeles, São Francisco, enfim, uma dessas aí, que obviamente se passa nos Estados Unidos. E ela vai viver numa cidade menor e tudo mais, então ela tem toda essa questão de mudar de escola, tudo mais, né? No ensino médio, colegial para mim, no caso. Eu sou da época que era colegial. E aí, o que acontece? Essa cidade pequena, em que reproduz muitos machismos e muitos... Então, assim, ela começa a ficar chocada, porque, por exemplo, o time de futebol americano da escola tem privilégios, os jogadores, né? Então, eles podem perder ali a prova, fazer depois, podem... E aí acontece um caso de assédio, né? Uma menina fala que foi assediada por um desses jogadores e
E isso não dá em nada, a diretoria abafa o caso, afinal de contas, ele é um jogador e tá num campeonato e tudo mais. Tem um livro, nada a ver, só relacionando. Tem um livro do John Krakauer que chama Misola, e tem um documentário, que eu não vou lembrar o nome, mas foi um documentário que tem a trilha sonora da Lady Gaga, que fala justamente sobre essa cultura de como os jogadores de escola e de faculdade são protegidos e cometem estupros e tudo mais, e isso sempre, né, colocado debaixo dos panos, afinal de contas tem o campeonato, eles podem render dinheiro para a escola, para a faculdade, enfim. Então, só liguei esse gancho aqui. E aí, o que acontece? A mãe dessa garota, ela trabalha muito, é meio do tipo, tá sempre fora de casa, porque, enfim, tem que sustentar e tá com uma vida difícil. E uma mãe até um pouco conservadora, é engraçado isso eu tenho contra o filme, quer dizer, o livro, porque vai virar filme, por isso que eu me confundi. E aí um dia ela tá sozinha em casa, né, a personagem principal, e ela vai fuçar nas coisas e ela descobre que a mãe dela era uma Riot Girl. E aí que veio a minha ideia de que eu falei que eu lembrei da minha adolescência, porque eu lembro eu aos 15 anos, na época dos blogs, quando surgiram os blogs, quando eu li o que era uma Riot Girl e fiquei encantada. Eu não fui uma Riot Girl, porque, enfim, eu não gostava das músicas, eu só achava legal a ideia, que era basicamente mulheres em espaços seguros podendo ser mulheres. Basicamente isso. Seguro, amigas, comunidade, enfim. Óbvio que tem outras coisas, mas para as adolescentes era basicamente isso. E eu lembro que eu fiquei, cara, que coisa legal, sabe? Tipo, enfim, um espaço seguro, onde eu posso ser o que eu quiser, enfim. E a personagem, ela justamente, né, acha isso, assim, que incrível. A minha mãe, mas a mãe dela era uma Riot Girl, hoje em dia é uma mulher conservadora, esse é o meu ponto, porque, então era jovem, era revoltado, e adultos têm que crescer, e, enfim, eu tenho essa crítica aqui, né, que é uma crítica, inclusive, ao Laranja Mecânica, que eu e a Lu já comentamos aqui. Mas, enfim, e aí, com esse background da mãe dela, ela se inspira e cria um jornalzinho, tipo no Xerox mesmo, assim, porque ela vê os fanzines que a mãe fazia e tudo mais, essa cultura de fanzine que eu lembro que eu me encantei também. Então, eu não fui fanzineira, eu só vi e achava massa. E aí, ela começa a escrever, tipo, deixar no banheiro feminino. E essa é a revista Moxie, né? O jornalzinho chamava Moxie, que é uma gíria lá para alguma coisa que eu, obviamente, não vou me lembrar o que é. E aí, falando sobre isso, como era absurdo, que as meninas tinham que se unir enfim, para que os meninos não assediassem mais elas e tudo mais, né? Levando essas coisas. Então é uma pequena aula de feminismo e comunidade de mulheres, é muito bonitinho. E aí, enfim, e aí as meninas começam a ler, e aí um dia ela, sei lá, no jornal fala assim, num desses zines, ela fala: se você é contra o assédio, faça uma estrelinha na sua mão. E aí no outro dia na escola todo mundo está com estrelinhas na mão e ela fala: meu, está acontecendo, sabe? E aí as coisas vão se desenrolando, ela arranja um namorado que parece legal, mas, né, esquerdomacho. Enfim, gente, é muito legal. Eu me diverti muito lendo esse livro, eu recomendo. Ele vai sair agora na Netflix, acho que em março. Vai ter adaptação com a direção da Amy Poehler. Eu já vi que tem algumas diferenças, principalmente em relação à construção da mãe, né? Em relação ao livro e filme. Eu espero que o namorado se mantenha, porque é importante mostrar que, enfim, é uma coisa difícil, né? Mas porque é isso, é um menino que tá ali tentando apoiar o feminismo, mas ele ainda reproduz aquela coisa do ciúme, do tipo, mas vocês vão fazer uma festa só mulheres podem entrar, mas eu também quero entrar porque eu apoio vocês, e tipo, amigo, você não entendeu nada, sabe? Enfim.
Mas é isso, assim, é um livro leve, é divertido. Eu li, assim, tipo, sorrindo, né? Ele não tem nenhuma grande violência, tem um assédio, óbvio, né? Assim, mas ele não tem uma descrição, assim, você sabe que existem episódios de assédio na escola, que isso era normal, a diretoria era bem conivente, mas nesse sentido ele, acho que dos livros falados aqui até agora é o livro mais leve de todos. Mas é isso, assim, eu achei muito gostosinho de ler, assim, eu lembro que eu fiquei, e esse negócio quando eu li, assim, o negócio do Riot Girls, eu falei, nossa, eu li isso quando eu era jovem, sabe, enfim. É isso, então fica aqui a recomendação. Lu, você vai falar o seu? Vou mudar aqui o livro que eu tinha escolhido, por quê? Porque eu fui enganada. Aqui, tinham me falado que a Isa ia falar de um livro. E aí eu falei lá no início desse episódio, eu falei, ó, a Isa vai falar... Porque assim, eu vou confessar aqui que eu fiquei chateada, assim. Eu só tinha um livro, assim, que é o livro que eu amo, que eu sou apaixonada. Aí a Ju falou, ó, a Isa vai falar desse livro. Eu falei, que saco, pegou meu livro, quem chama essa garota? Eu já até sei qual que é, mas eu tinha falado pra ela que eu ia falar desse, mas eu falei depois pra ela quais eram os dois que eu ia falar no fim. Opa, a Ju que não te contou a história inteira, a culpa é dela. Eu entendi que você tava eu acho que eu falei, ela tava entre o Ninguém Nascerá e esse que ela vai falar. E aí eu falei, não, eu falei, ela vai. Eu entendi que você tinha. Eu entendi que você tinha escolhido, tipo, desculpa aí, Eric, mas eu vou falar desse livro. Desculpa, Lu, então eu fui a causadora de toda a discórdia. Depois que a Lu falar dele, então eu tenho uma coisa pra dizer. Então fala aí primeiro, Lu. Eu amo esse livro, eu vou falar. É o meu YA assim, mas de longe favorito, porque na verdade é um dos meus livros favoritos da vida, assim. Que é o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. É um livro de 2014. E ele chegou na minha mão exatamente desse jeito que eu falei. Essa autora, ela veio para o Brasil. O que a Isa está ostentando aí? Ah, tá ostentando a edição dela. Tô ostentando a edição de colecionador de capa dura. O seu tá autografado? Não tá. O meu tá. Essa autora, ela veio para a Bienal de 2016, talvez. Eu acho que era 2016. E aí a companhia mandou, né, para os parceiros o livro dela. E eu li, e assim eu fiquei maluca. Eu entrei na fila para pegar o autógrafo dessa mulher, guardei o livro comigo. Eu gosto muito, assim, foi o livro que eu li e falei, uau, isso é muito bacana, assim. É linda essa edição, a Isa tá mostrando aqui a edição de colecionadora dela. É linda isso, tá bom? É linda. Fala de um casal, que é a Violet e o Finch, né? Eles são adolescentes, estão no ensino médio, e a Violet, ela tá num período de luto muito difícil, ela acabou de perder a irmã, e o Finch, ele tem um transtorno psicológico bem específico, que vai sendo revelado, né, aí ao longo do livro. É um livro de baita personagens, assim, os dois são muito construídos. Eu acho que a autora escreve muito bem, constrói muito bem personagens, e ela tem muitas sutilezas, assim, na escrita. Ela constrói a Violet de um jeito que você entende completamente a personagem, sabe? E aí você se identifica, você já esteve nesse lugar, sabe? De perda, de luto. E o Finch, ela não faz isso. O Finch é um personagem muito mais exuberante, muito mais vibrante do que a Violet, e você não entende ele. E isso é muito importante para o enredo, assim, principalmente para o desfecho. Os dois se conhecem, eles estão numa torre da escola, num lugar meio assim, os dois pensando ali que aquele talvez fosse um bom dia para morrer. E aí eles acabam se relacionando, né? O Finch salva a vida da Violet, começa a se interessar cada vez mais por ela, faz um trabalho em grupo com ela, um trabalho da escola, enfim, os dois vão se conhecendo. E tem várias coisas no livro que eu gosto, mas o que eu mais gosto e o que eu acho mais corajoso e mais foda é o final. Eu acho o fim desse livro de uma coragem, assim, porque o amor não resolve, sabe? Esse é um dos clichês máximos dos romances e das histórias de amor, sabe? O amor como uma espécie de solução mágica, né? Uma varinha que soluciona todos os problemas, e o amor não resolve. Ele não é essa solução mágica nesse enredo aqui.
Então, assim, para mim, nossa, eu gosto demais desse livro. É o livro que eu sempre recomendo para as pessoas. As pessoas falam que queriam ler um YA, não conhecem muito o gênero. Eu nem conheço tanto assim para poder indicar muitos livros, mas esse é sempre o livro que eu indico de olhos fechados, assim, porque eu realmente adoro, assim. Eu terminei de ler esse livro, eu chorava. Chorava tal qual uma adolescente que gostaria de ter lido esse livro quando eu tinha meus 16, 17 anos. Para mim, esse livro foi pessoalmente muito importante nos relatos que ele fala, né? Ele é um livro que... Bom, a Lu não falou isso, mas eu acho que não é um problema falar, até porque, sei lá, tá na contracapa do livro. É um livro que fala muito sobre suicídio o tempo todo, né? Os dois personagens, eles oscilam dentro dessa pulsão suicida. Tanto o Finn quanto a Violet, eles se conhecem por isso, como a Lu falou, mas eles vão o livro inteiro oscilar dentro dessa pulsão, ela não sai deles. Eu concordo plenamente com a Lu, é muito corajoso o modo como ela resolve o livro, né? Eu acho que precisou de uma coragem extrema para fazer o que ela faz na resolução, tanto para um quanto para o outro, né? O amor não resolve tudo e você precisa de ajuda. Eu acho que isso é uma grande questão. Se você chegou até aqui, você precisa de ajuda. Ele aparece e ele é muito bem construído, essa ajuda, como ela vai sendo organizada. Não tem como muito mais falar isso sem entregar o que acontece com cada um. Que são caminhos diferentes, caminhos opostos. Eles vão se entender dentro dos seus próprios problemas ou não se entender dentro dos seus próprios problemas. Mostra como as redes de apoio são diferentes e como elas fazem diferença, porque cada um tem uma rede de apoio muito distinta e ela faz total diferença sobre o destino dessas duas crianças, quase. Que eu já cheguei na fase da vida em que eu chamo eles de criança. E eu tô chorando aqui só de lembrar desse livro. Eu fiquei em dúvida entre falar sobre ele ou A Revolução das Mulheres. Eu achei que A Revolução era um livro menos conhecido e que precisava ser conhecido pelas pessoas, porque eu achei ele muito importante. Mas esse é com certeza o meu YA preferido da vida, assim. Eu concordo plenamente. Lu, é um dos livros mais sensíveis e mais bonitos que eu já vi na minha vida. Nossa, não tem nem o que dizer mais sobre isso. Eu sou apaixonada. Eu ia falar, só complementando, que eu acho que ele tem uma ideia de amor que eu gosto muito também. Que além do amor não salvar, a relação que é construída entre os dois personagens, ela é muito sensível. Tem um detalhe da história que o Finch chama Violet de Ultraviolet. Que eu acho um nome super bacana, assim, e significativo, porque a Ultraviolet, né, a ultravioleta, é uma luz que a gente não consegue ver. Então, talvez o amor, pelo menos na concepção dessa história, seja isso, sabe? É alguém te enxergar de um jeito que ninguém te enxerga. É alguém te ver coisas em você que às vezes nem você próprio descobriu. Eu acho uma ideia muito bacana, assim, de amor, de verdade. E sem o desfecho fácil, sabe? Sem a solução fácil. Então, é isso. É um livro que eu gosto do início ao fim, assim, cristal sem defeitos para mim. A autora é uma fofa, ela é muito querida. Então... Eu falei com ela algumas vezes no Twitter. Ela é muito querida, ela responde as pessoas, ela é muito, muito, muito querida. Sim, ela quando veio para a Bienal, ela veio direto, o voo atrasou, teve algum rolo assim, e ela, tipo, nitidamente cansada, assim, fisicamente cansada, e mesmo assim conversava com as pessoas, eu dava autógrafo, super atenciosa, pelo menos a minha experiência com ela foi maravilhosa. Assim. Gente, sabe qual é a minha grande tristeza? Ela foi na livraria, porque a representante do marketing da companhia levou ela e a outra autora que estavam aqui na Bienal, a Ava Delara, em algumas livrarias, assim, sabe, né? E ela foi num domingo, o domingo que eu não trabalhava. Então eu não... Puta merda! E eu não tinha lido... Eu só não fiquei mais chateada porque eu não tinha lido o livro ainda, então eu não tinha... Tipo, eu não tinha essa relação. Se eu já tivesse lido o livro, eu acho que eu tinha, sei lá... Eu tinha ligado pra Mariana e falado assim, olha, dá um jeito de eu conhecer essa mulher, eu não quero saber como, mas eu vou conhecer. Não foi o que aconteceu, eu fui ler o livro bem depois mesmo, eu li o livro no começo de 2018 só. E foi, nossa, assim, é um livro que eu queria ter lido muito mais, sabe aqueles livros que você queria ter a sensação de ler ele pela primeira vez de novo?
Não é nem de reler. Eu não quero reler esse livro, eu quero ler ele pela primeira vez de novo. É isso, assim. Poucos livros me dão essa vontade, esse é um desses. Eu queria esquecer totalmente dele para poder ler como se nunca tivesse lido. Eu vou ter que comprar esse livro, gente, porque eu não tenho. Eu nunca li. Eu acho que eu tenho um a mais, porque eu tinha esse. Eu tinha, não sei, eu acho que ainda tenho um a mais. Porque eu tinha um e aí eu comprei essa edição. Aí eu me desfiz da outra, porque, né? Não há tanto livro assim. Eu também acho que eu não tenho, não, Ju. Se não tá aqui, tá com o Caleb. Entendeu? Porque, né, dos livros que eu me desfiz, uma boa parte foi para o Caleb. Então, se não tá aqui, tá com o Caleb. E eu adoro a capa dele. É Acho a capa tão linda. legal. Linda. Só, Todo o projeto dele. não, só esse comentário que eu tenho o livro das 3 pessoas desse podcast na minha casa. Já falei que o Caleb foi o meu botão de desespero, né? Quando eu tava me mudando, tudo que eu não consegui me desfazer, eu ligava pro Caleb. Caleb. O Caleb fez uma limpa aqui também. Inclusive, Caleb, eu tenho uma boa quantidade de livros aqui, se você quiser fazer uma segunda limpa. Depois a gente conversa, então vamos conversar. Só uma coisa, eu não vi, enfim, não vi, mas é que eu vi um making off desse filme, e a autora parece que estava próxima, né, da Anne Fanning, que foi a produtora. Enfim, elas falaram da dificuldade de achar um ator pro fim e tal. Eu achei bonito, assim, sabe? Tipo, todos eles emocionados, assim, falando do filme. Eu lembro na época que eles estavam fazendo casting dela falando disso no Twitter, assim, que, tipo, tinha que ser o ator. Porque o Finn é um personagem... É como Eleanor, o Finn, entendeu? É um personagem muito singular, é um personagem muito vivo, é um personagem que sai da página. Então, ele não podia ser qualquer um para fazer o ator. Não sei se é tão bom, assim. Tem um pouco de medo. Só porque eu vi o making off, eu achei bonita a emoção, na verdade. É isso aí. Então fica aqui as nossas fortes recomendações do nosso episódio do podcast dos favoritos de cada gênero da semana passada. Se você não escutou, escute. Ele era a minha opção do juvenil. Era ele. E aí eu já ia entrar na polêmica do YA juvenil ou não. Mas eu ia colocar ele mesmo, dane-se, porque eu acho que eu ainda não tinha indicado ele no podcast. E eu adoro. Então, eu não tinha ideia que você gostava desse livro. Nossa, eu amo esse livro. A gente precisa conversar, amiga. Então, fica aí. Fortes recomendações do Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Acho que só falta o Caleb agora, Caleb. Do jeito que ela começou a falar, eu achei que ela tava encerrando o programa, assim. Eu fiquei esperando, assim, porque tava do jeito do tipo, isso aí, galera, obrigado, vocês estão ouvindo. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Valeu! Tá bom, vamos só ver onde vai dar isso aí, né? Eu vou falar de um com certeza mais leve que esses últimos. Eu vou falar de um livro que eu gosto e eu confesso que assim foi uma coisa meio inesperada e eu queria que as pessoas lessem para mim conversar com elas sobre ele, que é o Por Isso a Gente Acabou, do Daniel Handler, né? O Daniel Handler é o autor do Desventura, né? Lemon Snicket, né? E por isso a gente acabou achando um livro tão... assim, ele é muito mais leve, acho que de quase todos os livros que a gente tratou aqui, pelo menos, né, no tema, que ele fala, na verdade, sobre um término de um romance, como o título, enfim, entrega um pouco, talvez. E eu acho ele tão... eu não sei explicar, mas assim, ele é simples, assim, sabe? Tipo, ele não tem nada, ele vai se desenvolvendo. O livro narra a história, né? Tem a história da Min e do Ed, né? A Min, o livro começa, né, com... ele é escrito quase como se fosse uma carta da Min pro Ed, porque ela entrega uma caixa para ele, né? E dentro dessa caixa, né, fala, essa é a caixa, Ed, está tudo aí. Aí tem 2 tampinhas de garrafa, o ingresso do filme Greta em Fuga, um bilhete seu, uma caixa de fósforo, o seu transferidor, o livro da Joan, um açucareiro roubado, um caminhão de brinquedo, aqueles brincos horríveis, um pente de motel e todo o resto. E é isso, Ed, foi por isso que a gente acabou. E aí o livro ele tem um formato um pouco maior, né? Ele não chega a ser, ele não é o 14x21 normal, ele é um pouquinho mais comprido, né? Mais gordinho, na verdade. E ele é todo com ilustrações, né? As ilustrações... sempre me foge o nome...
da ilustradora. Peraí que eu já falo para vocês. Só que o mais curioso é isso. Ela começa explicando, ela fala assim, então, Ed, você lembra disso daqui? E ela começa meio que falando dos itens da carta, porque a Min é uma garota super inteligente, adora cinema, ela fala muito de cinema, mas os filmes que ele cita não existem, então, tipo, as pessoas... Eu vi comentários de pessoas meio indignadas, porque, enfim, estavam tentando descobrir as referências, mas ela é uma pessoa fã de cinema e talvez um cinema um pouco mais clássico. Ó, a Isa tá com o livro na mão. E aí, o que acontece? O Ed é esse cara que participa do time do time de basquete, né? Ele é co-capitão, alguma coisa assim. Então ele tá meio entre os garotos populares, mas numa festa, enfim, ela que não tem muito... A ilustradora é a Maíra Kalman. Ela faz umas capas, acho que se não me engano, para New York e tal. E é muito engraçado porque parece meio uma pintura, então acho que combina com a história à medida que você vai vendo os itens e vai passando, assim. Enfim, eles têm um romance muito rápido, e aí a gente só sabe que acabou. E aí essa é a questão do livro, né? O livro vai se desenrolando, ele não vai ter um final feliz, porque o livro é realmente a história de por que esse romance não deu certo. E no final das contas, eu fico meio pensando que é uma época muito difícil, né? A Min tem 16 anos, se eu não me engano. É um tempo onde as diferenças às vezes são muito grandes, né? É difícil você conseguir conciliar e você, enfim, relevar coisas que talvez as pessoas não tenham tanto a ver, sabe? Tipo, pessoas muito diferentes. E é um livro simples, é isso, a história é essa, não tem nada assim, nada de tão, mas é muito engraçado porque ela é meio irônica, ela vai meio explicando as coisas, e ela vai meio dando toque porque acabou, e o Ed, ao mesmo tempo que você talvez é o tipo de pessoa que sabe que você, talvez é melhor você não se envolver com ele, porque você vai ter o seu coração quebrado, ele é encantador, né? Ele é esse ser que atrai, enfim, você não consegue deixar de lado isso. Eu acho que acontece isso para ela, até avisam para ela que esse não é o tipo de cara que ela devia gostar, porque, enfim, mas, enfim, essa é uma questão, né? E o livro, ele me pegou, na verdade, porque términos, né? Acho que términos na adolescência, términos no geral são complicados, mas na adolescência acho que tem um fator extra de drama e sofrimento, que acho que só um adolescente é capaz de produzir, né? Uma adolescente ou adolescente. E ele me pegou muito por conta de lembrar dessa época, né? De como tudo, às vezes, tem um sentimento, tem um sofrimento ali. E acho que eu me peguei meio olhando pro Caleb adolescente, assim, sabe? Sofrendo por coisas que talvez ele não deveria ter sofrido, assim, sabe? E é um livro delicioso de ler, assim. Você lê ele assim, sabe? Tipo, numa leva, porque a paginação dele, a fonte, enfim, a fonte não, mas... as páginas não são tão preenchidas, assim, sabe? Tem uma linguagem mais leve, mais solta, e é meio curioso o cara do Desventuras em Série falando disso. Eu vi um vídeo dele, até recomendo aqui para vocês, acho que tá acho que deve ter visto no canal da companhia. Ele foi fazer uma entrevista, ele foi fazer uma reportagem que no final das contas não é sobre o livro, é bizarro. Na estação de trem central lá de Nova York, e ele sai meio perguntando para as pessoas se elas têm uma história de término, e ninguém quer falar sobre isso, obviamente, assim, sabe, tipo, é um vídeo meio maluco de 3 minutos, mas ele é uma figura engraçada, né, eu acho ele meio grande, assim, sabe, tipo, né, eu sei que a gente falou grande para falar de gordo, mas é porque ele é meio desengonçado, assim, sabe, ele é muito alto, muito forte, e enfim, fica aqui a recomendação, e por isso a gente acabou, também saiu pela seguinte aqui. Eu achei o livro divertidíssimo, super legal de ler, assim. Só uma coisa, ele não chega a sair pela seguinte, ele sai antes da seguinte ser criado, ele sai pelo Cia, né? Das Letras, então que era o selo anterior que tinha infantis e infanto-juvenis da companhia. E era meio monstrengo, né? O Cia saía tudo, né, pelo Cia, né? Era uma coisa meio Frankenstein, né, o selo. Mas eram uns juvenis mais cabeçudos, tipo Coração de Tinta, a Funk, como é que era? Não é a Funk, Cornélia tinha Funk.
Não, tinha a Cornélia Funk e tinha uma outra que tinha do Baile dos Mascarados, meu, tinha uma galera que adorava esses livros, mas eles eram bem mais cabeçudos, né, juvenis Então. cabeçudos, eu esqueci o nome. Tanto que parte desses livros virou letrinhas e parte desses livros virou seguinte depois, né? Porque era um selo meio intermediário que abrigava tudo. Apesar da letrinha ser antiga. Ele total seguinte, né? Seria total seguinte nesse sentido. Sim, eu acho que se ele for reimpresso ainda, porque eu não sei se ele ainda é reimpresso, ele é de 2012, tô vendo aqui. Ele seria seguinte, com certeza. Sem dúvidas. Eu acho ele bem divertido, assim, acho que vale... Eu não li ainda. Me emprestaram, por isso que eu tenho ele aqui. Mas eu não li ainda. Eu curti. Você falou das ilustrações, elas parecem meio feitas a lápis de cor, a giz de cera, assim, né? Eu achei Tem curioso. uma ilustração meio infantil até. Exatamente, assim, com meio de circo, parece, né? Não sei, parece uma coisa meio exagerada quase, né? É interessante, assim. Ele sempre me chamou a atenção pelo físico, mas... É que eu acho que a capa tem como se fosse uma letra, né? De uma carta escrita à mão, mas... Isso. Eu acho que seria muito mais legal ter a caixa, sabe? Com os objetos, assim. Tem a caixinha só atrás. Aqui. Exatamente. Eu acho que seria mais... Não tem a mesma graça. Sim. Mas é legal. Vamos saber. Fica aí a recomendação, então. Vou ler para conversar com você sobre ele. Lê mesmo, assim. Eu não tinha encontrado ninguém que leu ele. Eu fiquei com um pouco de dó também. Eu queria que alguém lesse para conversar comigo. Coitado dos 5 leitores do livro de todo. Não, pior que acho que o Caleb me emprestou uma vez esse livro. Eu comecei a ler, mas ele sumiu. Eu não sei onde ele tá. Gente, não sei se o Caleb pegou de volta. Me emprestaram esse livro em 2017. Nossa, isso foi meio golpe, hein, Ju? Não, eu até queria ler, mas ele sumiu. Não, mas eu tava... Foi durante a faculdade, aí, tipo, sabe... Você começa a ler 1000 coisas e não... Emprestado? Emprestado. Mas a gente não vai falar sobre isso, né, Ju? Sobre livros emprestados que estão há 4 anos com as pessoas. Tá aqui comigo, na minha prateleira, bem bonitinho. Então... Acho que aqui ninguém tá podendo julgar isso, né? Eu tô cuidando bem dele, que ele tá na prateleira do meu quarto. Não deixei ele lá do lado de fora. Eu confio em você, tá Ju. bem... Tá. É meu 15 dias, inclusive, gente, do Vitor Martins, outro IA muito bom, inclusive. Eu gosto muito desse também. Eu gosto muito também. Acho bem legal. Foi um livro que eu li numa sentada só também. Real. Eu queria só falar uma coisa. A Lu falou sobre ter muito livro estadunidense, muito livro, basicamente livro estadunidense brasileiro, né? Eu rodei aqui a minha estante e eu só achei um livro que não é nem estadunidense nem brasileiro, mas ele é australiano, ou seja, ele continua sendo um livro de língua inglesa. Mas foi o único que eu achei que eu tenho, né? Não quer dizer que não tenha mais, mas o único que eu achei que é esse aqui. Chama Na Estrada Jellicoe, que foi quase um livro também que eu falei sobre ele, porque eu gosto muito dele. Esse é australiano, mas foi o mais diferente, assim, eu não tenho nada que não seja em português brasileiro ou em língua inglesa. Nada. Eu já li esse também, Isa. Você gostou desse, Ju? Lu? Eu gostei bastante dele. É um livro que eu gosto muito porque eu acho a forma dele muito bem explorada. É um dos mais bem escritos, assim. Acho que foi você que falou antes sobre a forma, às vezes, não ser tão o foco... E eu lembrei desse na hora, assim, eu falei, nossa, esse tem... E foi por isso que eu quase falei dele, porque eu acho que a forma dele é tão bem trabalhada, é bem elaborada, a escrita dele é realmente muito boa, que ele até foge um pouco do comum, assim. Ele é um livro... O enredo dele é muito bom, eu gosto muito da história dele mesmo, mas eu acho a forma dele, assim, pra quem... Fica aí uma recomendação a mais, eu espero que isso entre no podcast. Fica aí uma recomendação a mais, que é um livro para quem acha que precisa ter uma forma muito bem escrita para ler o IA, leia esse livro. Chama Na Estrada Jellicoe, também saiu pela seguinte, da Melina Marqueta. É muito bom. Na minha lista eu separei esse, eu separei um também que é o Tudo e Todas as Coisas. Que é de uma autora chamada Nicola, não sei como se pronuncia, Nicola Yoon, que ela é jamaicana. Mas ela cresceu nos Estados Unidos, enfim, também é de língua inglesa, né?
Mas foi assim, as 2 únicas exceções, e como você falou, Então, o único que eu lembrei também é Jamaicana, que é o Bem-vindos ao Paraíso, que saiu pela Morro Branco, da Nicole Denisben, enfim. Que é eu não sei se não entra numa distopia, né? Mas é um romance mais. É um livro mais. Tem uma questão social, tem a questão do racismo. Ele tem vários pontos ali, mas esse eu comecei a ler e não terminei. Mas a autora é jamaicana. Eu tenho um ou outro que eu acho que pode ser que ele seja inglês e não estadunidense, mas eu não me lembro de cabeça, então por isso que eu não peguei e eu não ia olhar isso agora. Mas, de um modo geral, eles são bem estadunidenses mesmo. O que chega pra cá de YA costuma ser o estadunidense, né? Não tem jeito. E o nacional, né? Que bom que o nacional, pelo menos na minha estante no YA, o nacional tem pé de igualdade com o estrangeiro, assim. Eu acho que eu tenho tanto quanto de um e de outro. Só sobre essa questão do do estadunidense também. E tem uma questão eu tenho uma reclamação que eu tenho é a dificuldade de falar YA, tá. YA. meio mineiro, né? Uai! Isso, pensa assim, YA. Obrigado. Falar que, assim, até falando em classificação etária, tem uma questão de valor, né? Tem uma questão desses jovens que têm muito dinheiro, é uma fatia muito que consome coisas e que não se sente representada, né? Acho que também tem isso em identificar isso, meio tudo conflui, assim, né? Tipo, estadunidense, sim. Essa questão de você ter essa fatia né, esse recorte, né? Que tem dinheiro e, enfim, quer consumir, né? E lógico que o capitalismo, né, sempre tá de portas abertas. Opa, né? Capitalismo não tem nada contra, inclusive várias coisas a favor. Exatamente. Nossa, mas é incrível como realmente não tenho nada que não seja nacional ou de língua inglesa, no caso. Não, de boa. Então fica aí o apelo, gente. Editoras, tragam livros não escritos em língua inglesa para o Brasil. Talvez elas estejam trazendo e a gente não conheça. Então nos avise, nos indique se você conhece alguma coisa, indica aqui pra gente. Isso. Né? Nos comentários no Instagram ou nos comentários do nosso vídeo no YouTube. A gente gostaria bastante de saber. Isso. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, né? Já deixa aí o comentário qual é o seu YA favorito. E se estiver escutando, vai no Instagram, vai ter o cardzinho lá do episódio, conta pra gente. Se alguém quiser me indicar um YA latino-americano não brasileiro, cara, eu ia achar muito legal. Eu tava tentando pensar nisso, cara. Eu Sabe fico pensando se esse mercado é forte. Sabe qual que eu pensei? É que eu acho que não é. Mas poderia ser o da Maria, o Exalmar. Eu não talvez. Li, não tenho no local de fala nesse caso. Esse eu achei que dando uma forçada. Mas aí, assim, fica o meu pedido para os ouvintes do podcast, que eu gostaria muito de ler um YA latino-americano não brasileiro. Fica aí a sugestão. Queria comentar aqui o nosso último episódio do Protagonistas. Não, mentira, não foi protagonistas. Eu falei errado antes. Foi dos gêneros. Não, você falou certo da outra vez. Falei, ótimo. A gente só erra uma vez aqui, a gente não repete erro. E é o de favoritos por gênero. A gente teve 2 pessoas, a Noemi e a Flávia, que falaram que querem o episódio de Juventude Emocionada. A Noemi, inclusive, falou que acha um bom episódio porque mostra como a gente evolui. Não sei. E é por conta dela, né? Acho que isso não é necessariamente verdadeiro. Não vão nem ter comentários, né? Que caso a gente vai fazer, né? Não sei. Aí a gente vai ter que colocar fotos da gente adolescente, que nem a gente fez na de criança. Eu vou ter minhas fotos góticas, com meu cabelo pintado de branco e meu piercing na boca. É isso. Nossa, você era trevosa, hein? Cabelo pintado de branco. Muito trevosa. Louco, raspei o cabelo, tive essa fase.
Eu sempre quis raspar o cabelo, nunca tive coragem. Eu só pintei ele de rosa mesmo. Até hoje eu tenho Eu vontade já de raspei raspar meu metade cabelo. dele, assim. Já fiz o side cut. Não, o side cut, não, eu queria fazer inteirão, assim, mas já fui desencorajada algumas vezes. Mas até hoje penso nisso. Eu só não raspei porque minha cabeça era muito grande, cara. Ia ser um negócio. Ia ser uma referência muito grande para as pessoas. Você não teve moicano? Eu já quase fiz, né? Influenciado, não é esse, mas por David Beckham, em 2002. Muito rebelde, Caleb. Eu ia ser rebelde pra caramba, mas eu não podia admitir que eu achava aquele moicano legal, né? Era difícil naquela época, né? Eu ainda acho que cabelo é um território sem lei, assim, você pode fazer o que você quiser, tá tudo certo, depois volta, então, Caleb, faça seu moicano, Ju, raspa Eu, a inclusive, cortei a minha franja antes do episódio. De gravar. Foi a Isa que ensinou a Ju a cortar o cabelo, não Foi ela que me ensinou a cortar o cabelo. Inclusive, quis cortar de novo, porque ele já tá ficando comprido aqui, ó. A quarentena fez isso, mas que ele tava, tipo, aqui, assim, ele já cresceu com uns 3, 4 dedos. Mas é que é isso, assim, a única coisa que eu ainda não tive coragem de fazer, porque eu já cortei ele mais curtinho e tal, foi realmente raspar o cabelo. Tirando isso, tipo, eu também sou dessa Ju, filosofia que cabelo você cresce. Maravilhosa, assim, na máquina 2, sabe? É que eu fico com também medo da acho. minha cabeça ser estranha, sabe? Tipo, essa é a única diferença, sei lá, minha cabeça ser estranha. Eu acho, assim, bem curtinho, assim, tá, não precisa ser raspado na zero, mas, assim, é só aquele baixinho, assim, eu acho que você ia ficar muito bem. Muito bem mesmo. O que é uma cabeça estranha? Uma cabeça quadrada? Sei lá, vai que tem alguma, sei lá, um formato estranho aqui. Então, não aí é você deixa um redondinho. pouquinho de cabelo, assim, só pra, tipo, um pouquinho assim, um dedinho, que aí, se tiver alguma coisa esquisita... Usa boné, tá tudo certo. Ninguém vai ver, isso que eu falei, quando eu cortei meu cabelo aqui em casa, eu falei, se ficar torto, ninguém vai ver, eu não tô saindo de casa, não é mesmo? E quando eu saio, eu prendo o cabelo. Mas você tá nesse podcast aqui, é claro que as pessoas. Mas aí eu ponho de lado, ninguém repara, ó. Tá de lado, ó. Olha, gente, eu acho que todos os ouvintes têm que fazer. Todo mundo vai lá no Instagram e fala, Ju, raspa o cabelo. Na última foto a última foto quando esse episódio sair, a última foto, pode ser desse episódio, inclusive. Vocês vão lá e comentam, Ju, raspa o cabelo. Todo mundo. Eu achando que a maior, como que fala? A melhor coisa da participação da Isa foi a explicação sobre Young Adult do começo do episódio. A contribuição dela tá aqui. Quero ver, viu, gente? No dia que esse episódio sair, eu vou lá. Eu, pessoalmente, vou lá conferir se tá todo mundo escrevendo Ju, raspa o cabelo. Tá aí. Só pede autorização pra Lumena antes, né? Pra não dar nenhum problema. Boa ideia. Pois é difícil, né, gente? Será que eu tô autorizada? Pega essa visão. Quero comentar aqui alguns gêneros que o pessoal destacou também. Eu achei interessante da Sandra, que ela falou que ela era uma adolescente sonhadora, né? Que lia muitos livros de romantismo, inocente, feliz, até que ela leu O Morro dos Ventos Uivantes. E na sequência ela leu Christiane F. E aí moldou o caráter, né? Ela descobriu que ela gostava de livro triste, livro para desgraçar a cabeça. Eu gostaria... Pode falar, Ju. Não, então deixa eu comentar. É que assim, a Isa, quando escuta o podcast, ela é uma das primeiras a ouvir. E ela comenta ao vivo comigo no WhatsApp. E aí ela falou assim... Eu quero fazer a minha reclamação aqui. Ju, o drama... não seria teatro? Eu falei, olha, Isa, talvez, mas a gente roubou. Vocês roubaram! Eu escolhi teatro. Isso aqui, que era gênero dramático, é teatro, seus ladrões. Gênero dramático não é livro dramático, livro que pinga lágrima e sangue. Drama dramático. Drama é gênero. Drama não é da Meryl Streep? Filme da Meryl Streep? Na nossa conversa, eu levantei essa questão e falei, não vou usar esse, vou colocar romance epistolar, livro epistolar. Eu coloquei romance dramático, é forte. Mas vocês, eu ouvindo assim, na hora que falou categoria drama, nossa, que legal, drama, né? Eles vão falar de teatro.
Aí eu falei pra Isa, o único peça de teatro que eu li foi o Esperando Godot. Eu não sou capaz de falar desse. Eu fiquei me perguntando, gente, será que tipo, na tag eles falaram errado, né? Quem criou a tag? Aí eu fui lá olhar o livro da Nath, o vídeo da Nath. A Nath indicou o Alto da Compadecida. A Nath não roubou. Vocês são horríveis. É melhor que nós, assim. A Nath é melhor que a gente nunca duvidou disso. Eu roubei mesmo, mas todo mundo falou que ia roubar. Todo mundo falou, eu queria denunciar a Luana aqui por mentir, porque ela falou que ia roubar também e não roubou. Qual? Da peça? Do drama, porque eu não cheguei à conclusão brilhante que era teatro. Eu também fui na inocência. Aí o Caleb falou, eu acho que é teatro. Eu falei, poxa, vou mudar então, né? Eu acho que o Caleb tem razão. Vou no teatro, eu escolhi o Édipo. Édipo é uma peça maravilhosa, eu adoro a peça. Eu ia ficar feliz indicando esse filme. Eu tô de boa, mas eu sou a favor de roubar também, viu, Ju? Tá tudo certo. O podcast é seu, amiga. Exato. E, gente, eu não vou dar aula de literatura clássica, sabe? De IEC. Então, se um dia eu for professora, eu nunca vou dar aula disso. Então, eu tô tranquilona. Em defesa da Ju, inclusive, ela teve a professora mais louca de IEC que existe no planeta. Gente, eu tinha um professor que não falava nem português. Eu não sei nem por que vocês estão reclamando aí. Meu professor falava portunhol. A minha professora era um robô. Amada, mas você, quando ela falava, você entendia as palavras? Que já é muita coisa. Mais ou menos, porque ela falava meio pra mais dentro, ou menos. Né? Ela falava assim, mais... O meu professor falava uma língua que não existe, porque ele falava portunhol. E era maravilhoso, porque ela tava dando Ilíada pra gente, né? Ou era Odisseia, não lembro agora qual que era a ordem, qual que vinha antes na emenda. Mas era tipo, porque aí veio a greve, né? E aí não deu pra ler o outro, por isso que eu não... E aí, quer dizer, não deu tempo dela dar as aulas, né? E aí ela começava a ler em grego para mostrar o ritmo. Aí ela nananana, aí ela ai, gente, e começava de mano, emenda, que ninguém tá reparando, ninguém fala grego, amiga, todo mundo do primeiro ano. Sabe? Amiga, meu professor falava em portunhol. Daí a gente foi ler uma peça, eu não lembro agora como é que chamava. Eu lembro sobre o que é a peça, mas não vou lembrar. Não vou lembrar o nome dela. Mas a gente foi ler uma peça que estava em tradução de português de Portugal. E aí ele passou muito tempo explicando trechos da peça em português de Portugal, no portunhol dele, que a gente tinha entendido. Porque não estavam diferente do português brasileiro. Mas como ele não sabia, porque ele mal sabia falar português, ele explicava muito. E eram os trechos mais picantes da peça, eram os trechos que ele achava que a gente precisava realmente entender, só que a gente tinha entendido. Era o e vizinho? Ninguém contou pra ele. Não é vizinho. Ai, mas é anfitrião. Tipo anfitrião, não é vizinho, anfitrião. Eu tive que ler isso daí também. Então, imagina assim, naqueles trechos mais assim, interessantes, em português de Portugal, que já era assim, um pouco mais cômico por estar no... A gente entendia, mas era meio engraçado, né, gente? Porque era o português de Portugal. E aí tinha um professor em portunhol tentando explicar isso pra gente. Foi assim, assustador. Mas a peça era muito boa, só queria dizer isso, viu? Anfitrião é uma peça muito boa também. É engraçadíssima. Mas só para complementar a história da Ju, a Ju teve a pior história da faculdade que eu já escutei, assim, a experiência dela com essa professora foi horrível, de verdade, assim. E ela falou para mim, né, ela falou, quando eu fui escolher os meus professores no semestre seguinte, ela falou, escolhe qualquer professor, menos essa. Escolhi outro professor, mas lotou a turma e o sistema me jogou automaticamente. A gente pode falar em off depois quem era o professor? Podemos. Mas acho que não é da sua época. Tive 2 momentos marcantes com essa professora. A primeira é que ela não indicou nenhuma bibliografia em português. Nenhuma. Porque não existe... Ela indicava em alemão também, né? Não existem textos em português bons sobre literatura clássica. E segundo, ela disse uma vez em aula, presenciei isso. Inclusive, uma amiga minha entrou em embate com essa professora por causa dessa fala. Ela disse assim, vou dar um texto para vocês que eu acho que vocês podem entender, assim. Eu sei que muitos de vocês são secretários, estão vindo aqui para aprender outro idioma, mas talvez vocês consigam entender, eu posso ajudar. E aí essa fala gerou um pouco de revolta na turma. E ela não percebeu que ela estava falando algo problemático.
quando as pessoas questionaram ela, ela ficou nitidamente acuada, assustada, assim. Ela não percebeu isso. Eu tenho palpite de quem pode ser essa professora, mas enfim. Um dia a gente tem que fazer um episódio aqui de histórias do curso de letras. Ai, vamos! Aí vocês me chamam de novo. Vamos! Acho que a gente tem que contar a nossa experiência aí. Digam aí, vocês ouvintes, se vocês gostariam desse episódio. Nossa experiência com o curso de letras. Tem muita história. Experiência literária ou experiência geral? Não, experiência geral. História, só história. Não, coisas boas e coisas ruins, né? Tem algumas coisas que foram boas, vai. 4 letras, um sentimento. Vixe. Comentem aí, o que vocês acham desse episódio? Então, é Desculpa, isso, a Isa gente. deve voltar em breve aqui, como vocês já ouviram aqui. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, gente. Eu amei participar. Eu amo falar desses livros. Eu amo falar, como vocês talvez tenham percebido. Então, estou muito feliz de ter sido convidada para esse episódio. Obrigado mesmo, Isa. Então, até a próxima, gente. Boa semana para todo mundo. Até mais, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.